enrolou certinho, né? Não, de primeira. Você viu a gente, depois de resolvido, Ó, em Aí, serviços agora de tá indo. resolve personalizado. Agora tá começando. apareceu aí. Eba. Aê, agora foi. Só que é o seguinte, aqui pra mim tá aparecendo comentários desativados. Ah, é, tem que. Apareceu ontem pra Ixi. mim, é lá na página lá daquele Aqui. negócio. É. Pronto, habilitei comentários. Aê, Maravilha, gente. Boa oba! noite a todo mundo que tá aí. Agradeço a paciência. Ontem tudo funcionou direitinho, mas hoje tivemos problemas técnicos, tivemos problemas pessoais e coisas a serem resolvidas. Mas é isso, a gente chamou o Mister Robot para dar uma de Hackerman, fizemos umas maracutaias e eu achei muito poético que a gente esteja aqui numa live sobre homenagem suruba, fazendo uma live em trio. Você achava que não era Exatamente. possível, não é mesmo? Casa Ora, pois. cheia. Então tenham paciência com a gente está fazendo essa live pelo Zoom e retransmitindo no Insta. Mandem mensagem se tiver alguma coisa estranha. E vocês, pessoas convidadas, lembrem que a gente está nesse formato de trocar a pessoa que está falando, né? Trocar a carinha de quem está falando. Então, para ter um pouco de paciência e de espaço com a fala das outras pessoas, porque a gente não consegue ficar todo mundo ao mesmo tempo na imagem, né? Sim. Então, vamos começar pelo básico. Se apresentem, porque a gente tem muita coisa para falar aí e muito pouco tempo. Vai lá, Anne. Você sempre abre os caminhos aí para nós. É, Então, eu sou Anne Fonseca, sou uma pessoa conectada aos afetos desde sempre. Essa é uma das linhas da minha profissão e da minha vida. E por muito tempo eu achei que eu era só piranha mesmo, e descobri depois que, na verdade, não era só sentimento, era também o jeito como eu via a vida, e que não tinha amor de menos, tinha amor de mais. Eu sou uma pessoa, hoje casada há 10 anos, com 2 filhos, Leia e Ben, e vivo uma relação não monogâmica há 5 anos com o meu marido. E nesse meio tempo a gente experimentou várias coisas que a gente gostou, várias coisas que a gente não gostou. E uma das coisas que a gente mais curtiu foi esse formato, em que tem muito mais pessoas do que duas e três, e que a gente leva como o Ângelo define bem, esse nosso amigo que está aqui, uma festa de gente pelada. Exato. É isso. Minha vez? Sua vez. Sim. Eu sou o Ângelo. Olá, boa noite a todo mundo que está assistindo aí. Ou bom dia, se você está assistindo depois, também pode. Eu sou o Ângelo. Hoje eu sempre estou em relacionamentos. Acaba sendo uma coisa normal da minha vida. Eu já fui casado num relacionamento monogâmico, bem tradicional. Hoje eu estou num relacionamento não monogâmico, muito doido, que eu e minha parceira, a gente está tentando entender sempre quais são os nossos formatos. Mas eu acho que a parte principal da minha apresentação é dizer que eu sou uma pessoa como você aí que está assistindo, não sou especialista em nada, só sou uma pessoa que descobriu a não monogamia e descobriu a não monogamia ainda no meu casamento monogâmico, essa coisa toda, comecei a estudar, ler sobre e tal, e fui explorar esse lado, esse estilo de vida, vamos dizer assim, e acabei encontrando algumas pessoas que tinham o hábito de fazer algumas festinhas. Nessa jornada, acabei conhecendo gente muito legal, conheci gente muito safada, no sentido bom, no sentido ruim, e hoje o que eu gosto de fazer é, de um jeito bem descompromissado, falar sobre suruba, festa de sexo, festa de gente pelada, orgia, chame aí do jeito que você quiser, a gente vai falar mais sobre isso aí. Então, essa é meu histórico, meu currículo do sexo livre, é aqui, ó. Tá aqui, entregue. Maravilha! Olha, como a gente
perdeu alguns minutos da live fazendo essa tentativa de alinhamento técnico do Zoom com o Insta. Eu não vou me apresentar, eu já me apresentei nas outras lives. Eu vou só tentar fazer aqui uma introdução e o meu papel hoje vai ser muito mais de moderação, né, de tentar encaminhar, porque são muitos assuntos e muitas possibilidades e pouco tempo, mas já aproveito e já lembro todo mundo que sexta-feira, também 7 horas da noite, a gente vai, como estamos fazendo toda semana, pegar esse tema, se encontrar no Zoom, fazer uma roda de conversa, bater papo, tirar as dúvidas de um jeito mais próximo, mas também mande dúvidas aí que a gente vai tentar fazer isso acontecer por aqui também. Bom, a minha introdução é simples, né? A gente aqui na página já fez algumas lives, né, de introdução aos conceitos da monogamia, né, contextualizar o que é a monogamia para a gente poder contextualizar o que é a não monogamia. A live da semana passada foi sobre assexualidade, né, para a gente deixar bem firmado aquele pensamento de que a não monogamia não é sobre a quantidade de pessoas com quem você transa ou deixa de transar, e sim sobre a forma como você, né, se propõe a construir as dinâmicas de relacionamentos. Então, assim, é isso. Não monogamia não é centralmente, e nem precisa ser para muitas pessoas, inclusive assexuais, não tem nada a ver com sexo. Porém, para muitas pessoas né? Para muitas pessoas, não monogamia é também sobre sexo e pode ser uma parte central disso, e a gente não pode cair, né, nesse discurso higienista de tentar, enfim, perder essa capacidade que a não monogamia nos traz de explorar experiências sexuais fora da norma. E aí essas experiências têm as mais variadas possibilidades e formatos, então aqui a gente vai falar hoje um pouco disso, né? Não monogamia não é sobre putaria, mas pode ser sobre putaria, então vamos falar de putaria ética, vamos falar dessas possibilidades. Então, se vocês quiserem começar falando pra gente, né, eu acho que o básico, como saber se eu quero, o que eu quero, o porquê, o que esperar, o que não esperar. E aí eu vou até fechar o meu microfone para deixar o palco aberto. Anne, o que você acha aí? Como saber se eu quero participar de uma suruba? Uma coisa muito comum, eu gostaria de deixar isso bem claro para você, é muito comum as pessoas fantasiarem com o sexo com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, né? E as pessoas, às vezes, também são impactadas por conteúdo erótico, né? Por aí, pornografia, por contos, por enfim, todo um universo cultural que também a gente encontra esse olhar aí do homenagem, principalmente homenagem, ele é muito desejado, né? E é muito frequente. E se você sente essa vontade, está tudo bem, tem muita gente sentindo isso também. Mas eu acho que antes da gente dar o passo de procurar isso na vida real, né, no físico, a gente precisa refletir algumas coisinhas antes. Principalmente se você é mulher, como eu. Eu acho que precisa, sempre que intersecciona com alguma outra situação sua, se você não é homem branco, hétero, cis, ou seja, né, você faz parte da grande maioria das pessoas, você é mulher, ou, né, ou você é um homem trans, aí a gente vai entrar num lugar que é por que você quer isso? Você entende de onde vem esse seu desejo? Da onde surgiu esse teu desejo? Se você está sozinho, é um desejo de admiração? O que você busca nessa experiência? O que você acha que vai te dar prazer, que vai te dar satisfação, que vai ser diferente, que vai ser algo que vai ser uma nova informação para você? Se você está num relacionamento monogâmico, se você está num casal, seja lá namoro, casamento, seja lá, o que isso vai trazer para você e para o seu parceiro ou parceira, né? O que vai ser o que é que você está buscando? Você está fazendo isso para agradar a outra pessoa, porque você acha que aquela pessoa vai ficar feliz com isso? Ou você está fazendo porque você quer experimentar isso com ela e outras pessoas?
eu pergunto isso sem julgamento, tá, gente? Porque, ó, tá tudo bem em todos esses caminhos. Sim, Mas é muito importante a gente se questionar de onde vem o nosso desejo, para a gente também entender o que é que a gente busca. E essa parte do que a gente busca vai ajudar muito lá na frente. Por isso que eu tô te exato. perguntando isso antes. E eu acho Antes. que, do mesmo jeito que você está falando, é um spoiler até de tudo, na verdade, que a gente falou, que a gente fala agora e que a gente vai falar, que sempre a gente conversa muito sobre reflexão, sobre pensar dentro de você as coisas, sobre olhar para si e tentar responder as perguntas que você não está acostumado ou não quer responder ou nunca respondeu, sobre comunicação. E muitas vezes a gente fala, conversa com o outro, conversa com a parceiro, conversa com as pessoas ao seu redor, mas muitas vezes tem que conversar com você mesmo. Você tem que sentar e falar assim, putz, tá bom, então eu acho que eu quero fazer uma homenagem. Eu quero fazer uma homenagem, mas por que você quer fazer uma homenagem? Você é um homem, quer fazer uma homenagem, mas por quê? Por causa que é um fetiche estabelecido aí, você sempre, na sua vida inteira, soube que o macho mesmo é para transar com duas mulheres, para aguentar o tranco. Da onde vem esse pensamento? Da onde você tirou isso? Quem te falou? Será que é uma vontade real? O que significa aguentar o tranco? O que significa esse negócio de ser macho mesmo? Aí, às vezes acontece, você é uma mulher, você quer fazer o mesmo exemplo, fazer homenagem. Da onde vem esse pensamento? Para quê? Por quê? Você tem vontade? Você tá afim? Já aconteceu de uma pessoa vir conversar comigo e falar, queria fazer uma homenagem, queria dar de presente pro meu marido uma homenagem. Aí eu falei, mas você gosta de mulher? Porque a homenagem era ela e mais uma mulher. Ela falou, não, então, não tem muito atração com mulher. Eu falei, então, você tem que pensar se você está fazendo homenagem para ele ou se você está fazendo homenagem para você. Porque se você está fazendo homenagem para ele, isso tem que ficar claro. Essas coisas têm que ser conversadas. Porque tudo bem se ela virar e falar assim, não, beleza, o fetiche dele é fazer homenagem, eu quero fazer homenagem, vamos lá, vamos resolver isso aí. Mas isso tudo tem que ser falado, tem que ser conversado e tem que ser entendido muito bem, uma filosofia interna, né? E não só para os dois, né, Ângelo? Para todas as pessoas Todo envolvidas. mundo, Se todo você vai, mundo. se você vai fazer homenagem e você está na expectativa de que. E aí eu acho que a gente perpassa por um outro caminho que a não monogamia também precisa quebrar para acontecer, né? Entender que um casal não é uma unidade. Nós Exato. somos dois, sempre. Né? Mesmo que um casal tenha duas pessoas, a gente parte de que nós não somos únicos. Né? Nós não somos um, nós somos dois. Então, se o meu parceiro tem minha parceira, né? Enfim, tem um fetiche e eu não me encaixo nesse fetiche, isso não me dá prazer, não me dá desejo. De que forma eu acredito que a gente possa resolver isso a ponto de ele vivenciar algo que eu vou ficar feliz dele também vivenciar, e como é que a gente vai fazer para que, assim, a gente minimize esse sofrimento também, né? Por exemplo, no caso da pessoa que foi te interpelar, eu quero dar de presente. Olha quantas coisas estão envolvidas dentro dessa Sim. frase, né? Você está achando que a terceira pessoa que vai estar nesse ato, né, vai ser um brinquedo? Vai ser Sim. um joguete na mão de vocês? Vão ser vocês e ela, como se fosse uma unidade e outra pessoa? Uhum. Como é que você vai se sentir dentro daquela situação? E se a bad bater? O que é que você. Isso tudo precisa ser conversado antes, entre Isso, todas as pessoas exatamente. envolvidas. Por isso é importante você entender por que você deseja. Porque se você deseja dar um presente legal para o seu marido e que você acredita que seja a realização desse fetiche, você precisa entender com ele quais são todos os limites e com a outra pessoa também. Sim, Quais são os seus completamente. limites? E são limites, não é que nem no BDSM, que é limite físico, né? Limite, enfim, é um limite emocional também, sabe? De Exato. tipo, cara, tá bom, a gente quer muito fazer isso, a gente combinou, tá todo mundo aqui acertado, a gente já combinou onde a gente vai, a gente já combinou, né? As coisas práticas são fáceis de combinar, as pessoas combinam Claro. fácil. O prévio, né? O prévio, né? A gente vai se encontrar em tal lugar, vai vir aqui em casa, vai vir não sei o Sim. quê, vai. Mas combina se a bad bater. Opa, É. e se na hora que eu tô dizendo aqui que eu não gosto muito de mulher, beleza, né? Vamos dizer, né? Que aí no caso da sua amiga, que não é o meu caso, no caso. É, se a- Mas aí a pessoa chega e diz assim:
chega lá, beija e gosta. E aí o esposo tá com uma outra expectativa. Ele tá achando que ele vai fazer o filme pornô na vida real, né? Ele tá achando que ele vai chegar lá, aí vai meter numa e vai meter noutra. Que eu já vi gente falando isso, que é foto com 2 bundas, né? E orifícios, e o cara é o metedor, né? Parece fábrica o negócio, né? E assim, gente, deixa eu tentar. Perdão, deixa eu tentar fazer. Porque vocês levantaram umas coisas que são muito, muito boas. A primeira pode cortar à vontade, porque se deixar a gente vai até amanhã. O porquê que eu quero entender e conversar consigo mesma de forma honesta o porquê você quer. Isso me lembrou, porque na outra live a gente falou sobre a sexualidade, e aí eu entrei em contato com esse conceito de que existem pessoas assexuais, né, que são sexo negativas, sexo neutras e sexo positivas. Né? Então, por exemplo, uma pessoa assexual que é sexo negativa, para ela, transar com o parceiro ou parceira vai fazer mal para ela. Né? Então, não importa que você quer dar de presente, isso vai te machucar. Né? Aí, se a pessoa... eu não tenho essa fantasia, mas pode ser que depois eu ache isso... Né? Se você está neutro ou positivo com relação a essa questão, pode ser algo a se explorar e pode ser algo a se explorar de uma forma que vá trazer benefício para todo mundo que está envolvido. E a outra questão... Um rápido parênteses, rápido. Você falou só uma coisa que eu queria rapidamente, falar assim, você falou assim, porque a gente vai falar sobre essas questões desses fetiches. E eu acho que, às vezes, é legal a gente pensar um pouco que a suruba, o sexo em grupo, que seja homenagem para frente aí, ele, às vezes, ele é um fetiche simplesmente uma realização, e às vezes ele é uma coisa que a pessoa curte fazer, ela gosta de fazer, sem ter esse quadradinho do fetiche como essa coisa do proibido, do misterioso. Às vezes ele é uma libertação de alguns tabus, apenas, né? Sim. Então, eu só queria fazer esse parênteses, porque eu acho importante normalizar um pouco isso, assim, um pouco, descer um pouco, porque às vezes o fetiche ele leva num lugar de especialidade que quando você traz um pouco para baixo, você vê que não precisa ter essa seriedade toda nesse sentido, né? Nessa abordagem, assim. Claro, continua sério, né? Mas não é a mesma coisa. Desculpa, mas era exatamente esse o próximo paralelo que eu ia fazer das falas de vocês, que a gente tinha, vocês até comentaram nos vídeos, e aí eu gosto de separar palavras para a gente conseguir facilitar o entendimento. Uma coisa é você ter uma fantasia, né? Eu tenho a fantasia de realizar isso, que não é algo normal, não é algo que está dentro da norma, né? Uma fantasia de algo não normativo. E outra coisa é você fetichizar, né? Tipo, é exatamente isso que tem que acontecer, porque o fetiche geralmente vem carregado, né, dessas expectativas, das construções pornográficas, dos papéis de gênero, desse negócio do comedor. E aí você falou uma coisa no outro vídeo que eu lembro que foi muito boa, que é tipo, é importante a gente problematizar também se é essa questão, se a questão é homenagem, é casal, né? Aquela questão de, em um casal, homem e mulher, né, que como é muito comum a construção do macho pegador, quero fazer uma homenagem, a mulher falar, tá bom, vamos fazer uma homenagem, eu, você e mais um cara. Né? E ver se esse desejo se sustenta, ver se esse desejo é um desejo de explorar, né, formas de sexualidade não normativas, ou se é um fetiche só de se colocar nessa posição de protagonismo, de maioral. Eu gosto muito dessa inversão de pensamento aí, por mais que ela seja muito, muito reducionista, né, eu acho ótimo, porque na hora que a mulher inverte, ela joga vamos aí nesse exemplo do homem e de uma mulher, ela joga pro homem, e aí o homem, no padrão, ele automaticamente se sente, ele fala, não, mas eu não vou transar, você mais um cara, eu não quero encostar, não quero beijar ele. Aí você começa você começa a conversar sobre as coisas que não foram conversadas, né? Por exemplo, você virar e falar assim, tá, mas quem disse que porque a gente vai fazer uma homenagem, eu vou beijar outra pessoa? A mulher pode perguntar. Aonde está escrito isso? Quem combinou isso? Porque se você está assumindo que a gente vai fazer uma homenagem com outro homem e você que é homem vai ter que beijar o cara, por que você acha que eu vou ter que beijar uma outra mulher? A gente nunca falou sobre isso. Então essa inversão é legal porque levanta as discussões.
Levanta as Sim. conversas. E assim, não interessa. Se você acha que você vai, você deu lá o calafrio, aquela vestidinha e falou assim, puta, eu quero participar de uma suruba, quero participar de um sexo em grupo. Se você não tá disponível e não está interessado em conversar sobre, você não está interessado em transar. Não interessa. Você tem que conversar sobre. Se você não está interessado em refletir e conversar sobre, não, nem entra, porque ou você vai machucar alguém, ou você vai sair machucado. Não interessa. E Ângelo, isso vale para todas as relações, né? Claro. Para todas as relações sexuais, para duas pessoas. Vocês estão ouvindo a voz do meu filho que está ao fundo, porque é a vida de mãe. Fale para todas as relações. Gente, inclusive, eu já ouvi falar de muita gente, aliás, já ouvi não, né? Já vi muitas vezes o cara que vai na casa de swing, por exemplo, e contrata uma prostituta. Meu amor, você vai contratar uma prostituta, você vai precisar acordar tudo isso com ela também. Exatamente. Você não faz acordo com ela? Vai fazer. Você vai ter que dizer, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, tá dentro de, né? Então, você vai precisar fazer um acordinho? Você vai ter que conversar. Então, assim, se você não quer conversar, pega a sua mão, amor. Vai com a tua mão e a tua imaginação vai para onde você quiser. Mas vai ter uma outra pessoa envolvida, você vai precisar acordar certas coisas. Porque toda vez que a gente está dentro de uma relação monogâmica, normalmente, e heterossexual, a gente tem um imaginário de que já está tudo meio que dado, né? Já tá. A gente sabe que sentir ciúme só pode com isso ou com aquilo. A gente sabe que só é traição se é isso ou se é aquilo. Eu só posso fazer isso ou aquilo, porque a gente tem uma construção cultural disso de muitos anos e a gente toma norma pra gente. Só que quando a gente está dentro de uma relação que foge um pouquinho desse padrão, nem precisa ser uma relação não monogâmica, mas, por exemplo, uma relação que não enxerga o ciúme da mesma forma que essa norma enxerga, ela já precisa dessa conversa. São as famosas DRs. Então, amor, se você quer ir para uma suruba, para uma homenagem, quer fazer festinha de sexo, você vai ter DR pra caramba. Vai ter. Vai ter, e quanto mais gente, mais a DR fica intensa, tá? E aí vai ter, amor. Quer ter o prazer, vai ter o ônus, né? Mas vai ter o bônus também, de ter o sexo legal, bacana. Eu adoro. Mas tem essa coisa de que tem o ônus. Você precisa entrar em contato com certas coisas em você e no outro que é desconfortável. Né? Às vezes é desconfortável ver o parceiro sendo machista numa situação que você não achava que era. Às vezes você achava, tô com o cara desconstruído, Santa Cecília, né? E blá. E aí, na hora que você chega e diz, não, então beleza, então como é que vai ser a nossa construção? A gente vai fazer como? E se eu me apaixonar? E se eu sentir afeto? Se eu quiser ficar só com ele e não participar? Como é que vai Posso ser? introjetar com uma pergunta que já fizeram aqui exatamente sobre isso? Sim. A gente falou sobre a importância de baixar a expectativa, baixar a bola, desfetichizar, não é pornô, conversar com as pessoas, tirar essa ideia de que a terceira pessoa é um presente e que ela tem que, enfim, toda essa objetificação. Mas aí veio uma pergunta que vale tanto para o homenagem quanto para a suruba, que foi Bafonine perguntou, por favor, falem um pouquinho. Por favor, falem um pouquinho da importância de identificar e explorar, aceitar e descobrir seus limites e dos outros num ambiente como a suruba. Que é isso, tipo, a gente tá entrando num ambiente que, na verdade, a gente não sabe qual é o nosso limite, né? Pelo menos na primeira vez que você tá tendo essa experiência, ela é completamente fora da norma. A gente não tem ferramentas na nossa caixinha de ferramentas para lidar com isso. Então, como que eu entendo o que é uma zona de conforto, o que eu posso explorar, o que é um limite que eu não quero, não estou confortável? Eu acho que tudo perpassa primeiro por esse lugar de entender o que eu gosto, né? O que eu desejo realmente e como que eu vou ajustar esse meu desejo ao desejo das outras pessoas que estarão comigo. Como fazer isso? Reunimos um grupinho de pessoas que querem fazer isso juntos. 3, 4, 5, 10. Pô, vamos conversar no ambiente por e-mail, por WhatsApp, por Telegram.
Vamos debater essas coisas. Vamos conversar. Uma mesa de bar que não dá mais. Um Zoom, né? Mas nem suruba dá mais, né? No fim das contas, a gente tá Exato. aqui na Estamos abstinência. aqui conjecturando para depois, gente. Depois, inclusive, quem quiser ser convidado para a festa que eu vou dar depois, me chama. Não, tô brincando, gente, mas não tô. Tô brincando, mas não. Eu vou fazer mesmo. Mas, enfim, conversa sobre essas coisas. Gente, dialogar é importantíssimo, porque a gente precisa ouvir certas frases, entender se aquilo realmente está confortável, porque assim, a chance de dar merda é enorme, tá? Da quantidade de festa de gente pelada que a gente já foi, eu posso dizer que 90% delas deu cagada. Deu alguma merda, coisa, deu ruim. né? Alguma coisa. Às vezes não é uma bobeira, às vezes uma bobeira não é a palavra. Às vezes é uma coisa pequena, uma coisa que rapidinho ali, deu uma conversadinha com alguém, chegou, chamou a atenção, falou, opa, isso aí não é legal. Né? Mas sempre tem, sempre acontece. E aí, quando isso é com você, tá, tudo bem, eu quero experimentar isso, nunca fiz. Mas eu gostei das pessoas, vou lá. Tem coisas que são flexíveis e tem coisas que não são flexíveis. Tem limites seus, e eu faço essa apesar da gente estar querendo fugir do fetiche, mas eu gosto de fazer essa associação com o BDSM, porque o BDSM tem isso muito claro, né? Existem limites que são flexíveis e limites que não são flexíveis. Isso aqui não dá para eu fazer. Isso aqui eu não quero, não gosto. Isso aqui é gatilho para mim. Agora, isso aqui eu nunca testei, acho que vai dar ruim, mas não sei. Poxa, conversa com as pessoas e quando chegar lá na hora, esteja aberto para sentir. Pode ser que dê um ruim na hora e eu achei que ia dar conta de fazer isso, que eu ia gostar e não gostei com essa pessoa, nessa situação. Tudo bem, não precisa acabar a festa para você por causa disso, você pode sair um pouquinho daquele ambiente, conversar com outras pessoas. Gente, suruba não é um lugar onde a gente entra num quarto, todo mundo fica metendo até de manhã, não é isso. A gente vai para... É uma festa. A gente vai para uma festa, quem bebe, bebe, quem fuma, fuma, quem cheira, não cheira, porque senão não funciona. Né? Mas, enfim, as pessoas vão para uma festa, elas se divertem, elas conversam, elas riem. E aí, no meio disso, tem gente que está transando ali, tem gente que está transando aqui. Você pode estar transando no momento, mas assim, você não fica naquele negócio... da prática, né, do negócio, o tempo todo. Então, assim, tem tempo. Desculpa, Ângelo, estou falando demais. Fala aí. Não, posso... você levantou uma bola aí que eu acho legal, que é a seguinte, até a Marília até falou aqui no chat sobre isso, não sobre isso exatamente, mas uma coisa legal para as pessoas que não estão acostumadas, que não frequentam a suruba, e eu gosto muito de especificar, dizer... Eu estou falando da minha experiência e da experiência que eu tenho com a suruba, do jeito que a gente tenta viver, que é a festa organizada por amigos, por pessoas juntas, é uma festa organizada, então não é uma coisa espontânea, tá? Não tipo, a pessoa estava tomando cerveja lá em casa, todo mundo começou a se comer. Não, é uma coisa organizada, mas ao mesmo tempo não é uma coisa comercial, tipo, não é um estabelecimento, né? Por que eu estou dando esse disclaimer aqui, essa coisa anterior? Eu acho importante explicar que normalmente a suruba ela é uma festa. Pensa numa festa. Tipo assim, pensa assim, se você fosse uma festa com uns amigos, umas amigas, na casa de alguém, vocês iriam lá na casa dessa pessoa, ia ter um pessoal ali que vocês se batem bem, conversam legal, vai ter uma cervejinha, vai ter uma comida, uma pizza, talvez, ou cada um leva um alimento, às vezes acontece. Vocês vão trocar ideia, vão conversar, e aí o que acontece? Na hora que você começar a flertar, você começou a flertar com aquela pessoa, você achou ela interessante, você achou bonita, ao invés de você chegar e falar assim, e aí, vamos lá em casa, você fala, e aí, vamos ali naquele quarto ali? Porque você está nesse ambiente receptivo para esse tipo de experiência. Você tem que saber que vai acontecer isso. Então você sabe que vai ter um momento que você vai entrar num quarto, vai ter uma pessoa fudendo lá, pelada lá, e é isso aí. Só que você tem que entender também que o ambiente, ele é um ambiente propício para trocação de ideia, conversar, descontrair, ficar tranquilo. Não é uma coisa, como a Anne falou, não é uma meteção louca. Por exemplo, muita gente, eu já ouvi isso muitas vezes, fala assim, não, suruba me parece sujeira. Mas sabe o que parece sujeira? Sexo parece sujeira. Porque existe uma mentalidade aí muito retrógrada de que sexo é sujo. Então, na hora que você pensa em várias pessoas transando, você pensa em sujeira. Cara, pelo contrário.
exatamente porque tem um monte de gente ali participando do mesmo espaço, a preocupação com a limpeza, com a higiene é muito maior. Então, todo mundo fica ali. E aí acontece aquilo que ele falou. Se acontece do organizador de uma festa ver alguém que não está cuidando do espaço como os outros, ele vai chegar e falar assim, meu querido ou minha querida, então, essa camisinha aí, você que usou, né? Tem um lixo ali. O que você acha de colocar ali? Ah, legal, né? Pode continuar curtindo sua festa. Então, eu acho legal trazer isso mais para a normalidade, porque é um espaço de exploração, de amizade e de sexo também acaba sendo ali uma das coisas, né? Mas não é o principal. Ah, não, é só isso. Eu vou chegar. Perfeito. Vou ter que transar, vou ser obrigado. Posso somar e só botar uma pergunta rapidinho que não, fizer? Eu só queria inserir, respondendo que quando eu falei, bateu um ruim, deu um ruim, não é nem em relação a outras pessoas, mas essa coisa da experiência. Do tipo, eu tô indo para ver esse meu limite X ou Y. Sim. E aí, assim, não quer dizer que que acabou, você não gosta de suruberol, você nunca mais vai fazer homenagem. E eu acho que isso é um outro ponto que a gente precisa colocar mais para frente, que é também essa expectativa da performance, né? Então, que a gente ainda vai falar mais para frente. Mas, assim, cara, vai como você vai para um date, para um encontro. Isso! Tudo pode dar certo ou tudo pode dar errado, entendeu? E aí, como é que você vai lidar depois com isso? Também é uma coisa a trabalhar. Pô, já aconteceu de eu voltar para casa e ter feito coisas que eu não me senti feliz depois. Que eu falei, poxa, por que eu não disse não naquela hora? Porque eu acho que eu nem queria tanto fazer aquilo. Mas aí tudo bem, foi uma experiência que eu estava ali, estava disposta. Depois eu pude conversar com a pessoa e dizer, poxa, olha, aquele negócio que a gente fez ali eu não gostei não quero repetir, tá bom? Não, e tudo bem. Assim, isso é para pessoas adultas, gente, não é para gente madura, é para pessoas adultas. E pessoas adultas aprendem todo dia, né? A gente aprende, então a gente aprende com o que a gente está sentindo, a gente não é máquina, às vezes a gente combina uma coisa antes, chega lá na hora, não é o combinado, e tudo bem, porque sentimento não tem essa regra, não tem regra no sentimento, não dá a dizer, opa, eu só vou sentir isso aqui, ó, é isso aqui que eu combinei, é só o que eu vou sentir. Não é assim. Sim, vocês fizeram uma fala sobre isso no vídeo que eu achei que foi muito boa, é que realmente o que é combinado não sai caro e é importante a gente se alinhar desejos, expectativas, limites, mas saber que as coisas na prática são diferentes. Exatamente. E vocês falaram uma coisa que eu achei muito legal, que é, se você está aberta o suficiente para conversar e para estar aqui, esteja aberto o suficiente para conversar depois, para conversar durante, para, enfim, deixar acontecer se não for uma coisa que, né, diz respeito a você. Igual a Anny falou, nossa, sei lá, tô vendo uma coisa que não me sinto confortável. Mas é você, não é você? Então você só se retira e digere e conversa com as outras pessoas sobre o que você achou. Eu queria só pontuar uma coisa da performance que a Anny falou, que eu acho maravilhosa, que é homens que vão na suruba, especialmente pela primeira vez, não tem um dado estatístico, mas o dado estatístico aqui da minha cabeça é 98% não vão ter ereção. É muita informação, é muita coisa, e você não é o fodão, o comedor, e você está preparado para desconstruir isso, para explorar a sua sexualidade, os seus dedos e as suas línguas e as suas outras coisas para além? E eu acho isso. Eu acho isso sensacional, esse seu levantamento, porque a minha primeira suruba, eu brochei como eu nunca havia brochado antes. E eu já tinha brochado antes. Mas parecia que eu tava numa festa de criança, porque meu pinto falou assim: não, hoje não, deixa pra lá. E aí, o que acontece foi que nesse dia eu fiquei muito envergonhado, eu fiquei muito, muito mal comigo mesmo. Falei, caramba, até que enfim consegui uma suruba, brochei. E aí eu conversei com as pessoas, e as pessoas falaram, não, mas tudo bem, normal, acontece, na próxima vez que a gente te chamar para uma festa, rola. E aí eu fiquei, peraí, então quer dizer que é possível que tenha uma próxima vez? Aí eu, nossa, então tá bom. E aí quando você começa a conversar com as pessoas sobre isso, uma das coisas que são muito normalizadas é a brochada. O cara vai pra festa e ele brocha e tá tudo bem. Por quê? Porque você não tá ali. O foco não é sair metendo assim, ó, loucura, metralhadora. Não, você tá ali, o cara broxou, tudo bem, o cara pode trocar ideia, ele pode conversar, ou ele pode
e aprender que o corpo dele é uma multitude de membros aqui, ó, de extremidades, que ele pode fazer coisas que o pinto dele pode ficar dentro da cueca a festa inteira, e mesmo assim, muita gente pode gozar ainda com ele. Então, aprendizados que você tem que vão quebrando as normas, as coisas que a gente está acostumado a ouvir, né? Isso é legal, porque isso te faz se conhecer melhor, né? E uma das coisas que eu acho interessante nisso é pensar assim, você não está vivendo uma coisa que vai ser única na sua vida. Não é um momento que, tipo, meu Deus do céu, se eu não aproveitar esse único momento aqui da minha vida, eu não vou comer essas 20 pessoas. Não, gente, não. Assim, você tem a vida pela frente. Provavelmente, se você manter amizade com aquelas pessoas, você vai encontrar com elas em outros momentos. Se não, você vai encontrar com outras pessoas. E tá tudo bem, nem tudo tem que ser assim. E essa questão da performance, vocês têm esse olhar do homem, do comedor, né, que é um termo que o swing usa muito, que eu acho horrível, inclusive, mas enfim. Mas que a gente tem existe uma palavra que eu ouço muito das mulheres, tanto monogâmicas, que quando ouvem a minha história ficam meio chocadas, como as mulheres que são não monogâmicas e que também têm um pouco de receio com a suruba, que é a palavra aguentar. E assim, para mim a palavra aguentar, ela tem uma carga fortíssima, porque assim, se a gente está falando de sexo, a gente não está falando de aguentar, gente. Ninguém tem que falar. Assim, aguentar é estupro, gente. Aguentar é abuso. Não é aguentar, não pode se aguentar. Mas eu não aguento 2 caras. Eu não vou gozar tanto. Assim, a maioria das vezes você talvez nem goze. Acontece, como na nossa vida, né, meninas? Vocês sabem que boa parte das vezes a gente às vezes nem gosta. Mas, cara, ninguém tem que aguentar nada. Você tem que fazer o que você tiver vontade e as pessoas que estão com você estão com vontade. Se houver uma confluência desses desejos e vocês estiverem confortáveis, vai rolar e vai ser legal. E se não rolar naquele momento, pode rolar num outro momento. Se rola um ambiente como esse que a gente está falando, que é um grupo de pessoas que conversou, que está no papo, isso vai acontecer mais vezes. Mas se não é esse lugar, se é um lugar que também acontece, e muito, surubas de pessoas que combinam pelo site, não sei o quê, nunca se falaram, vão lá. A chance dessas merdas acontecerem é muito maior, de rolar estupro, de rolar... E, gente, a gente vai falar disso, tá? É importante falar dessas coisas. Quanto mais gente envolvida, mais possibilidade de violência também, né? Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que nunca tive coragem, para além do sexo grupal, né, de suruba, de sair, por exemplo, com 2 caras que eu tenho date ou qualquer coisa assim. Eu nunca tive coragem, porque eu tenho medo da violência. Tá, e se acontecer alguma coisa e eu não tiver para quem pedir ajuda, entendeu? Porque pelo menos eu penso na suruba como eu penso, por exemplo, na creche dos meus filhos. Quanto mais gente, melhor, porque se acontecer alguma merda, eu tenho para quem pedir ajuda. Entendeu? E a merda tem menos chance de perdurar. Porque, por exemplo, se a gente está no meio de um grupo de pessoas que conversaram, que tem algum mínimo de afeto, de amizade, né? De carinho um pelo outro, e acontece uma situação que a gente está ali observando que não está legal, que alguém não está legal ali, que normalmente é a mulher, né? Ela está passando por uma situação que a gente está achando desconfortável. Opa, tem alguma coisa errada? Pelo menos uma dessas pessoas vai chegar lá e vai dizer: opa, meu brother, o que é que está acontecendo aí? Exatamente. Tá tudo bem aí? Como é que vai ser? Né? Se você está sozinha ou sozinho, a chance desse abuso acontecer e manter-se é maior, né? Anny, eu vou puxar uma coisa que você falou agora, que eu acho que tem num dos vídeos que a gente fez, de Não Era Suruba, Era Cilada, uma dica aí para você. Você, beleza, você está vendo esse vídeo, você já está interessado, beleza, quero fazer uma suruba. Quero buscar, então, vou buscar um grupo de pessoas que curtem isso. Uma das coisas mais importantes de você ficar ligado é o tipo de resposta que elas têm quando alguém faz algum questionamento, alguma crítica.
Porque se você está num grupo do WhatsApp, por exemplo, normalmente, na nossa vivência, normalmente rola um grupinho de WhatsApp antes da festa, para as pessoas conversarem, se conhecerem e tal. Você vê que alguém questionou alguma coisa, alguém fez alguma reclamação e essa reclamação não foi levantada ou não foi levada para frente ou que não foi conversada, você já fica com o pé atrás. Porque aí na hora da festa, na vida, ao vivo, será que as pessoas vão levantar e vão conseguir correr atrás se rolar algum questionamento? É uma coisa a se pensar muito importante para que seja construído esse lugar, esse espaço seguro, né, de troca, né, em geral, troca de tudo. Só Perfeito. Parênteses aqui, eu vi uma pergunta, aqui, uma coisa aqui no chat do que o Jean falou, que eu queria só esclarecer uma coisinha simples. A gente fala bastante de suruba e muita gente, na hora que a gente fala de suruba, relacionam automaticamente com swing. E a gente não está falando de swing, a gente está falando de outra coisa. Só deixando bem estabelecido aqui, porque o swing tem outras questões, outra vivência, outras regras. A gente não está falando disso, tá? A gente está falando do outro tipo de festa de sexo com mais pessoas, com uma outra filosofia, um outro estilo de pensar. Se você quiser saber mais sobre o que a gente acha sobre o swing, etc e tal, vai ver nossos vídeos lá, porque aqui a gente vai falar sobre as coisas boas, não sobre as coisas que a gente não gosta. Sim. E se for o caso, a gente aborda, porque são muitos assuntos, né? E na sexta-feira o Zoom tem 2 horas, a gente pode entrar com mais propriedade. Eu vou puxar umas perguntas também que tem a ver com tudo que vocês falaram. O Vini Vicious, maravilhoso. Primeiro ele falou que a sua fala é incrível, Anne tá ali tecendo comentários. E ele levantou uma coisa lá de trás que eu não parei a fala para trazer, porque o Ângelo já falou um pouco, né? Ele fala, olha, promiscuidade é descrito no dicionário como uma mistura desordenada ou libertinagem. Isso não seria o contrário da ideia hegemônica das relações? E aí a gente se apropriar disso como contraponto? Enfim, eu acho que isso tem um pouco a ver com aquilo que você falou, de que as pessoas, né, vêm como sujeira, vêm como bagunça, mas na verdade o quanto a gente precisa quebrar essa noção de promiscuidade, de putaria e entender que a gente pode, né, praticar essas coisas de forma ética e segura e normalizar essas questões, porque quando você falou, eu lembrei que tem muita gente que me pergunta, tá, legal, mas aí suruba, como é que é? Já chega todo mundo pelado? Eu falo, gente, mas como você acha? Você acha que eu vou dirigindo pelado e toco a campainha pelado? Então a gente precisa normalizar isso de não, é um lugar normal, com pessoas que conversam Essa palavra promiscuidade, mano, eu acho engraçado. Eu acho engraçado porque é cultural, né? É assim, sexo entre 2 pessoas pode ter de tudo, exceto nos casos mais conservadores, pode ter pau na buceta, pau no cu, gozada na cara, tapa na bunda, pode ter de tudo, assim, ó. Sabe? Mão na mão, boca na mão, mão na coisa, coisa na coisa. Agora, sexo com uma pessoa a mais é coisa de gente safada, vagabundo. Não, promiscuidade. Então, para mim, na minha visão, o que é promíscuo é essa construção. Né? Essa construção do que é promíscuo. Para mim, cara, eu acho que a gente tá aí mesmo para... Porque se a gente for levar em consideração o que é socialmente promíscuo, as nossas relações, na nossa vivência não monogâmica, todas elas são promíscuas. Porque a gente... Só da gente virar e falar assim, não, tudo bem se a gente amar mais de uma pessoa. Não, tudo bem se a gente ter afeto infinito, né? Não é um tanque que vai acabar. Só isso já é promíscuo. Então eu acho legal se afastar um pouco dessa... que nem o Vini falou, não invalidando o que ele disse, eu acho que é muito mais sobre se afastar mesmo do termo, não tentar sobrepor o termo ou chegar no contrário dele, mas se afastar mesmo, jogar ele para fora e falar, não, essa ideia aqui, não quero coisas novas. E aí a gente vai atrás do que a gente está buscando. E eu acho que tem uma outra questão, Ângela, aí nessa questão da promiscuidade, é que assim, promiscuidade é só mulher promíscua, né? Ou viado. É, claro, né? Né? Homem hétero não é promíscuo, é pegador, garanhão. Ele pode sair com quantas ele quiser, quantas vezes ele quiser. Mesmo estando casado, mesmo estando numa relação monogâmica, né? Isso não é promiscuidade. Mesmo estando casado. Gente, para mim um exemplo claro é na época das eleições,
surgir um vídeo vazado, que para mim nem foi vazado, que ele mesmo pode ter postado, do nosso governador de São Paulo, com várias mulheres, e ele ter sido eleito, assim, real. Se isso tivesse acontecido com um homem gay ou com uma mulher, já ia acabar a carreira dela. Ia acabar a vida dela. Isso. Acabava a vida dessa pessoa. Agressividade, violência e... Acabava. Gente, assim, a gente tá... Perdão. A gente já tá esgotando nosso tempo? Não, ainda não. A gente está em 12 minutos. Dá para entrar em algumas coisas ainda, dá para fazer um fechamento. Não, vamos fazer até meia-noite hoje. Que isso? O Carlos falou, muito importante vocês terem falado de limites, pois o respeito tem que ser tanto mútuo quanto individual, ou seja, se respeitar e respeitar as outras pessoas. Ele falou, outro ponto bem legal que vocês falaram foi sobre organização. Já tive uma conversa com um amigo sobre isso e expus exatamente o que vocês falaram, mas ele me disse que não era necessário organizar. Então é legal... Eu discordo absolutamente. Eu discordo, eu também acho. É isso que vocês falaram, um grupo de WhatsApp, um espaço onde as pessoas consigam se conhecer, onde você veja... Teve até uma pessoa no chat que levantou uma pergunta sobre que ela acha muito complicada a história de drogas, né? Substâncias ilícitas e suruba. Sim. Uma das questões, por exemplo, muito importantes e combinadas, porque as festas que a gente está falando são festas organizadas, então elas têm pessoas que estão organizando o espaço, então elas estão pensando que em vários pormenores, não, então tem que ser um espaço que tem uma área para sexo, uma área mais comum, tem que ter uma área neutra, porque se tiver alguém que tiver algum gatilho, ela pode se afastar, ir para essa área que ela sabe que não vai ter ninguém pelado. Então a gente pensa nisso quando a gente organiza uma festa. A gente pensa em coisas além do sexo em si, então vai ter camisinha, vai ter lubrificante, mas aí beleza, mas todo mundo sabe, todo mundo já foi avisado de que se for o homem que tira a camisinha durante o sexo, esse é abuso, tá? Esse cara vai preso. A pessoa, todo mundo tem que transar com camisinha, tem lubrificante lá, tem outros tipos de proteção, e se a pessoa que requerer os tipos de proteção, a pessoa é obrigada a usar. Tem um certo combinado, por exemplo, então nessa festa, tem festas que eu já participei que podia tomar álcool ou fumar maconha. Tinha festa que eu participei que não podia nada, podia Coca-Cola e pizza. E é só, porque os organizadores falaram, não, nessa festa a gente não se sente confortável com isso, então não vai ter. E o que eu, como participante, fiz? Eu respeitei, porque assim funciona, né? Você respeita as regras, né? Ângelo, eu me lembrei de outra coisa, vai parecer que eu sou misândrica. Imagina, logo eu. Mas assim, essa coisa também da ideia da libertinagem, inclusive para esse espaço, não pode ser um espaço organizado, né? Não pode ter normas, regras, porque a organização é isso, né? É um conjunto de normas, é a BNT, um conjunto de normas e regras. Só que a diferença é que essas normas e regras são definidas pelas pessoas que estão ali, né? Não é uma definição que a sociedade trouxe, não é um negócio que a gente leu no livro. Não, é o que a gente está confortável para fazer juntos. Então, assim, isso tudo é organização. Isso tudo é norma. Isso tudo é regra. E por que a gente precisa de regra? Para evitar abuso. Para evitar que uma pessoa tenha violência, para evitar que uma pessoa... E quem é que não gosta de regra, meu amor? Quem está com poder... Isso. O poder não precisa de regras, porque eu posso. E quem é que tem o poder nesses ambientes? O homem, né? Mesmo que a gente branco, diga... né? Quanto mais interseções de poder tem, menos a pessoa acha que é necessário debater essas questões. Então, é muito engraçado, que eu sempre... Eu sempre ouço. Quando a pessoa que fala, gente, quanta regra, ou a pessoa que fala, gente, como vocês são chatos, é a pessoa que vai dar problema. Sempre é. E é o cara. Eu nunca ouvi uma mulher falar isso. Nunca. Na minha história de 5 anos de festinha, eu nunca ouvi uma mulher dizendo, nossa, mas gente, vocês não acham que a gente tá... Porque não é que tem muita regra, gente. É só essas coisas. Tipo, como é que a gente vai resguardar uma pessoa se ela se sentir mal? Ou se ela beber demais? A gente já esteve, tanto eu quanto hoje, nessa mesma festa, numa festa que tinha 75 pessoas. Gente, 75 pessoas é gente para um caralho. E aí tinha uma das nossas colegas que bebeu demais durante a festa. E eu fiquei lá,
Cara, tirei uma parte do meu rolê para ficar lá com ela um pouquinho, né? Resguardando que ela estava bem, que ela estava legal, se ela precisava de uma água e tal. Daqui a pouco veio uma outra colega e chegou e ficou lá. Uma amiga chegou lá e falou: beleza, agora eu cuido da fulana e você vai lá. Cara, teve uma das festas que a gente na casa da pessoa que estava recebendo a gente para festa, ela dormiu no meio da festa. Então, se não tivesse as regras, ela não ia se sentir segura para ir deitar e dormir. Entendeu? Porque ela estava cansada, ela deu para ela falou, gente, vou dormir aqui, vocês seguem aí, beijo, tchau. Então é para que a gente evite que as violências ou as coisas ruins aconteçam mais, porque quanto mais gente, mais capacidade de merda. É isso que, para mim, assim, eu sei que a gente já está chegando no nosso tempo limite, para mim essa é uma das mensagens principais que eu queria deixar. Gente, é uma festa normal, sexo sempre vai ser complicado com 2 ou com 10 pessoas, então precisa deixar claro tudo que você está sentindo e a pessoa precisa deixar claro o que ela está sentindo. Não existem restrições afetivas, gente. Essa coisa é uma ideia da monogamia, né? Lógico, existem limites, você precisa conversar com as pessoas que estão ao redor, mas calma, você vai sentir coisas ruins e coisas boas. E eu acho que o principal é entenda o seu caminho, cara. Entenda o seu caminho, dá para encontrar por app hoje. Hoje tem app, a gente já fez um vídeo sobre como encontrar, e vai ver lá no perfil @cronofóbico. Mas assim, encontra seu caminho. Vai ter momentos em que o seu caminho vai ser encontrar 2, 3 pessoas, vai ter momentos que vai ser uma festa de 75. Coisas legais vão acontecer, coisas ruins vão acontecer. Esteja aberto para refletir sobre todas elas. Porque você vai ser uma pessoa, eu te garanto, muito mais feliz com a sua própria sexualidade, mesmo que você não escolha esse caminho depois. Você diga, fui para uma festa, não gostei, não é a minha, mas esse aprendizado, amor, você leva para a vida. Essa experiência socioantropológica desnormatizadora, por si só já é algo incrível e maravilhoso. Perguntaram aqui... uma coisa que se eu entendi direito, né? Qual é o custo médio? E aí, de novo, depende de qual é a galera, depende se é na casa de alguém, depende de vocês estão alugando um espaço. Eu acho que é isso, se eu entendi. Não, custo médio de fazer uma festa. Eu vou chamar as pessoas, na minha casa não dá, porque minha casa tem 30 metros quadrados, se couber 30 pessoas aqui vai ser loucura. Mas... vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa na casa de alguém? Então, a gente vai fazer o quê? Vai dividir a comida? Vamos levar comida? A gente sempre faz a caixinha da limpeza, porque alguém vai ter que limpar no dia seguinte. E a gente não interessa se vão contratar alguém ou se a dona da casa vai limpar. E caixinha da limpeza não quer dizer que você vai deixar suas camisinhas coladas na parede, né? Não. É bom lembrar sempre. Não, e aí, pelo amor de Deus. Mas e aí, vamos supor, fomos numa festa maravilhosa, organizada muito, muito belamente, que foi num puta motel, numa suíte enorme, tinha piscina, tinha jacuzzi. Meu, e assim, foi 12 horas de festa, e aí deu, sei lá, R$100 pra cada um. Eu falei, caramba, R$100 é dinheiro, é muito caro. Mas, meu, foi uma festa num puta motel, todo mundo combinou, organizou, tinha infraestrutura pra caramba. Então, tinha comida, bebida, cara, tinha camisinha disponível, lubrificante. Agora, então, assim, é que nem uma festa normal, gente. Você organiza uma festa. Festa com os amigos, custos. Custos. Agora, você vai sair com seus amigos, é isso. Agora, eu não sou fã, nunca participei de uma festa assim, então não tenho como dizer, mas eu não sou fã da ideia de participar em festas que visam lucro, tá? Se você vê por aí, não, tô organizando uma suruba, vai ser 30 conto cada um, e você vê que é um esquema meio tipo, a pessoa tá organizando, quer ganhar o dinheiro em cima. Eu, Ângelo, não sou fã, porque aí o dinheiro sobe em cima da segurança, e fica mais importante. Porém, eu não tenho como dizer, não foi na minha experiência. Aí cada um vai por conta própria. Concordo com essa reflexão. E uma coisa que falaram aqui no chat, que é uma coisa legal de lembrar de organização, que falaram, olha, a suruba tem que ter música boa. E aí, olha só, o quanto a gente precisa organizar as coisas, né? Tipo, e lembrar que existem aquilo que a Anny falou, o mundo não vai acabar... Bom, agora a gente tá no corona, né? Mas enfim, não vai acabar do dia para a noite, essa não é a sua última experiência, não atropele tudo. Às vezes você vai entrar num grupo e eles vão falar, olha, aqui é a nossa suruba, a gente só toca sertanejo a noite toda.
É. Se você não gosta, você pode achar que essa galera não é para mim. Assim E como presta atenção, isso que a gente... né? É muito prestar atenção, ter sensibilidade. Eu fui numa festa que tinha uma pessoa que não estava gostando da música. Aí, cara, essa foi uma cena, foi ridícula. Aí essa pessoa entrou num dos quartos, o organizador da festa, um dos organizadores, né, tava transando ali com 3, 4 pessoas, ela parou a pessoa, parou ela de te encostar e chacoalhar e falar, então, a música tá uma merda, você tem como ir lá trocar? E aí a pessoa ficou tipo, presta atenção no que tá acontecendo aqui, cara. Então é sensibilidade também, né, gente? Não é assim que funciona. Gente, É igual você tá na festa de um amigo seu. Você tá na festa do amigo seu, você acha que a música tá uma merda? O que você vai fazer? Como é que você vai agir? É igual. Exato. E essa reflexão assim, ela é caricata porque ela é por uma coisa simples como música, mas ela levanta todas aquelas outras questões que a gente falou da importância de ter um grupo, de ter organização. Abre o grupo do WhatsApp. Quem são essas pessoas? Né? Eu, enquanto pessoa LGBT+, não vou me sentir confortável se eu chego lá e só tem um monte de gente padrãozinha, branca. Ou isso que você falou, na interação do WhatsApp, você já vê, olha, levantei esse questionamento. Foi bem recebido? Não foi bem recebido? Perguntei de preservativo, cada um vai levar o seu, a festa vai dar. teste. Enfim, você já começa a sentir... Gente, Teste. que você fala de teste. Gente, teste é importantíssimo. Muito. Cobra E é teste, fácil. sim, inclusive dos seus dates, viu, gente? Cobra teste. Cobra, que tem muita Tem que ser- gonorreia, muita... Isso tem que ser Olha o que eu tô te normalizado. dizendo. Assim, Principalmente na monogamia. Na monogamia Isso. tem muito isso. Então você que é monogâmico, tá vendo isso aqui, não sei por quê, mas você que tá curioso aí, você, amiga, vai voltar para depois da pandemia transar com outras pessoas, qualquer outras. Seu namoradinho, por favor, pede teste, faz teste, amor. IST, pega as pessoas mais bonitas também. Aquela pessoinha que é da igreja. Uhum. Pega, tá? Pega. E às vezes teste, vai assim, te acompanhar é pro resto fácil, da tá? vida. A Exato, gente tem, teste é fácil. por incrível que pareça, você fazer um teste de ST é muito acessível, muito Gente, fácil, de graça pelo Estado e rápido. 1 horinha você... Vamos ver. bom, a nossa live antiga, a primeira parte já está no IGTV, a segunda eu acho que vai começar daqui a pouquinho. Gente, tô bonita hoje, hein? Tá de volta, hein? Tá de volta. Nossa, que bom que Voltamos! voltou com eu me achando. Eu me achando. Exato, Nossa, bonita. perfeita. Exatamente. Necessário. Voltamos mais. Então, mais 1 hora de conversa agora. Pode perguntar aí, gente. Ângelo, E aliás, comentários. Pronto, voltei. Esqueci de liberar os comentários. Mas a gente perdeu os comentários antigos? Perdeu, né? Perdemos comentários antigos, mas... eu tava de olho, acho que a maioria das questões foi trabalhada. Foi trabalhada. A Issa tinha perguntado sobre futuro, mas é uma coisa que a gente vai elocubrar, né? Suposições sobre um futuro em que seja complicado esses encontros pessoais de pessoas que não moram com você. Como vocês imaginam essas possibilidades? Ela falou, eu tenho muita vontade, mas o corona frustrou muitos dos meus desejos. Eu super entendo, eu também. É difícil, porque aí a gente entra em outros lugares, assim como, por exemplo, a Anne falou do Zoom, fazer a suruba virtual. Participei de uma suruba online, achei muito legal. Por mais que tenha sido uma experiência muito peculiar, achei legal. Mas, infelizmente, aí, suruba ou monogamia, a quarentena, o isolamento vai mexer na nossa vida. Então, não tem muito como a gente prever o que vem por aí, entendeu? Pode ser que daqui a um ano esteja normal de novo. Ou pode ser que daqui a um ano a gente faça assim no batente da porta um jato de álcool gel, e aí a pessoa entra, tira a roupa, passa no álcool gel e pronto. Aí só... A gente não falou da importância de fazer teste? Né? A suruba vai ter teste de corona. Mas eu acho que perpassa por aí, gente. A gente vai ter outros cuidados. Há 30 anos, antes da AIDS existir, muito pouca gente usava camisinha, porque as pessoas achavam que a camisinha, tinha muita desensibilização e 2, ela era só para combater a gravidez, né? E no fim das contas, com o surto da AIDS e com no fim das contas, hoje em dia a gente tem coquetel, mas não a vacina,
todo mundo teve que se adaptar e o sexo mudou, né? E assim vai ser daqui por diante, gente. Talvez daqui a pouco role um sexo 3D, muito 3D já. Como é? VR, muito doido, assim, né? Da gente Sim. trepar com as Mas é pessoas isso, na é difícil a Holanda. gente pensar como vai ser o outro paradigma quando a gente ainda está imersa nesse paradigma, Isso né? eu acho que é muito, é aquela coisa, não invalidando o pensamento dessa pessoa, mas é legal a gente pensar no agora, assim, como que a gente vai continuar reconstruindo o agora, e aí o futuro, ele se baseia no que a gente está vendo hoje, né? Ah, mas será que a gente vai ter um futuro otimista para isso? Tomara que a gente tenha mesmo, mas assim, só nossa própria contribuição vai construir esse futuro, né? Sim. E outra coisa também que eu acho que é importante, e aí você vai encontrar estudos de futuristas bem, bem interessantes sobre isso, que eu acho que o que vai ficar mais importante para as pessoas daqui para frente é a troca da intimidade. Uhum. Porque, assim, há 10, 15 anos atrás, ver uma pessoa pelada ainda era uma muita novidade. Né? Ainda o capital erótico que estava envolvido. Olha só, usei até uma palavra bonita. Capital Enfim, erótico. mas assim, ver uma pessoa pelada era algo muito erótico normalmente, porque você não estava adaptado a ver isso em lugar nenhum, muito poucos lugares. Né? Então, ver uma pessoa nua era algo muito chocante, era algo muito, né, que causava um tesão, porque tem a ver com a nossa pulsão também, né? Ó, a psicanalista. Não, não sou. Mas, com o tempo, a gente foi, né, principalmente nos últimos 4, 5 anos, a gente foi normatizando, principalmente da minha geração para baixo, né, para as outras gerações, a gente foi normatizando um pouco mais. Inclusive, a troca de nudes hoje, a gente troca com gente que a gente nem viu e nunca vai ver, às vezes, né? Mas a intimidade agora tem um outro sentido, né? A intimidade também tá gerando, né? A gente não falava de demissexualidade até pouco tempo atrás. E que também perpassa um pouco por essa coisa da intimidade, do tesão que passa pela intimidade. E eu acho que Com todos nós certeza. vamos passar por isso também. E intimidade não quer dizer que seja só mais uma pessoa. Uma suruba pode ser não, e é um momento muito íntimo entre as pessoas, Sim. que elas vão trocar muitas coisas, né? Informações, prazeres, amores, afetos de todo tipo. Então, eu acho que assim, não vai ser uma experiência que vai parar porque a gente não pode mais aglomerar pessoas. A gente vai achar um jeito de aglomerar, nem que todo mundo esteja de máscara, é, do, 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 do- De gás, né? Aquela máscara aquela máscara de gás. A bem gente vai dar um fetiche jeito. cyberpunk. Bem fetiche cyberpunk. Tem perguntas aí pra gente? E se você também tiver alguma pergunta, pode fazer que a gente responde. Eu vou aproveitar que chegou uma agora, só porque você perguntou. Ótimo. Vini de novo descendo a letra. Eu, enquanto homem bi, tento não reproduzir padrões comportamentais em sexo com uma mulher. Como foi essas experiências minhas surubas? A maior parte foi com homens, mas eram espontâneas. Como é isso Como é para isso pra você? vocês? Eu acho que você, na sua preocupação, eu não quero... Eu ia para um caminho, mas eu vou para outro que vai chegar no meu lugar. Como você quer? Como você gosta? E as pessoas ao seu redor, elas estão de acordo com como você quer, como você gosta? Tem um vídeo que eu e a Anne a gente gravou, que a gente fala, por exemplo, de uma pessoa que a gente conhece, que ela transa de um jeito diferente. E a gente ficou surpreso na hora que isso aconteceu, porque a gente não sabia que tinha isso. E a gente falou, tudo bem ela transar de um jeito diferente, mas se ela já teve a experiência de alguém estranhar, de alguém achar, opa, isso aí é diferente, talvez conversar um pouco antes, se comunicar e falar assim, olha, eu gosto disso aqui ou daquilo ali. Então, como você acha bom? Ah, não, eu não gosto de fazer sexo desse jeito mais normativo. O que é fazer um sexo do jeito normativo? Se as pessoas ao seu redor estiverem de acordo com isso, amém, vai lá e se divirta muito. Se as pessoas não estão de acordo com isso, aí é complicado. É uma conversa que é muito legal quando a gente conversa sobre esses assuntos, porque principalmente quando rola contrapontos e tal. Uma vez eu e a Anne, a gente conversou sobre
sobre performance, né? Porque eu tenho um problema com essa coisa da performance, e isso vem muito do fato que eu sou homem. Então, às vezes, eu sou homem que, mano, cara, eu sou um carinha gordinho, sabe? Não sou fortão, pauzão de 25 centímetros. O cara chegou na suruba maluco com um pau enorme, eu automaticamente, por causa da minha criação, de uma coisa que já tá arraigada em mim, eu, na hora, fico tímido, eu falo, pronto, chegou o gostoso. Sendo que nem é isso que as pessoas estão pensando, mas na minha cabeça isso acontece. E então, eu fico desconfortável se tem uma pessoa no rolê que está exibindo esse tipo de porte. Não, eu sou gostoso, eu sou forte, eu sou pintudo, eu sou isso, aquilo. Olha como eu performo. E a conversa me levou para entender que isso é muito mais sobre mim do que sobre essas pessoas. É muito mais sobre eu me entender e eu me aceitar e eu entender meu corpo e meu jeito de ser do que sobre as pessoas que gostam. Às vezes a pessoa curte, ela curte ser vista, mano. E às vezes é por isso que ela é forte, corpão trincado, porque ela curte ser observada. Então, como a gente pode fazer isso? Como ela vai poder ser observada, que é o que ela gosta, e eu vou poder viver a minha sexualidade como eu gosto, sem a gente entrar em conflito? Vamos conversar, vamos discutir, vamos chegar num lugar que dá para nós dois. E é isso, assim, eu acho que... Ângelo, e tu citaste um negócio da performance, que, por exemplo, nosso contraponto na época é que eu falei, cara, a minha performance totalmente diferente. Tá ligada a um outro caminho, que é eu ter que fazer com que as pessoas estejam satisfeitas, sejam elas mulheres ou homens. A minha preocupação de performance eu fiz o cara gozar, eu fiz a mina gozar, e da onde vem esse lugar, sabe? Por que eu tenho que ser responsável por isso e por que eu tenho que performar isso, né? Por que eu tenho que performar que eu estou sentindo prazer? Porque tem isso também, né? A gente vê reproduzido muito em filmes pornôs a mulher que goza gritando, a mulher que goza falando sim, a mulher que falta ar. E, cara, eu não gosto desse jeito. Né? Tem gente que sim, mas eu não. E aí, eu já me peguei nesses pensamentos de pensar, cara, estar observando as pessoas curtindo a festa, ver uma mulher que está ali performando um orgasmo e pensar, cara, pô, será que ela está sentindo isso mesmo ou ela está fazendo isso meio que para a gente ver? Sabe? E isso vai para todas as relações que a gente tem. A mulher ainda está, principalmente nesse lugar sexual, no lugar do desejo, muito no lugar não da subserviência, não entendam mal do tipo, como se a gente fosse uma submissa, não é isso. Mas de que o nosso desejo, ele só está completo quando o desejo do outro está completo. Né? Quando eu me senti não só desejada, mas eu senti que eu realizei, que eu fui lá e eu fiz com que ele se sentisse bem ou ela se sentisse bem. E esse é o meu lugar muito de reflexão dentro de quando eu vou para uma festa. Eu vou para uma festa para me divertir, seja lá que festa seja. Isso. Eu estou indo para me divertir e eu vou respeitar as pessoas e quero respeito. E aí, se eu me sentir de alguma forma indignada, ruim, né, eu vou falar, porque eu falaria em qualquer festa, né, eu me posicionaria. E eu achei interessante essa pergunta do Vinícius, porque assim, ele só se sente à vontade para certas coisas quando ele está num grupo masculino, né? Mas o que é essas vivências que você considera que submetem? Você já parou para conversar com outras mulheres sobre isso nesse contexto, nesse específico, né? Porque, por exemplo, a gente normalmente, tanto eu estou falando a gente, porque eu e Ângelo já fomos a muitas festas juntos, tá? Não quer dizer que a gente só vai à festa junto, mas eu já fui a festas em que, por exemplo, certas práticas eram permitidas. E quando eu digo certas práticas, é tipo BDSM. Spanking era permitido, mas aí tinha uma área para isso. Porque aí tem gente que, para certas pessoas, aquilo era um gatilho. Então, quem estava a fim de curtir aquilo ia para um quarto, ia para um lugar, né? A gente já foi a festas que nenhuma prática BDSM era permitida. Era permitida, sim. Porque não ia ter gente suficiente para observar se as práticas estavam sendo bem feitas e com respeito. E com o consentimento de todo mundo, né? E volta, Anne, até volta aquela coisa que a gente falou de substâncias, de regras de convivência em geral.
naquela coisa, né? Vamos ver como é que esse grupo que a gente está participando, qual é a ideia deles. Há pouco tempo eu conversei com alguns amigos, com homens e mulheres gays, sobre como é que é a vivência de suruba no universo deles, porque alguns homens gays falavam para mim que existia um universo de suruba peculiar e fechado dos homens gays. E aí umas mulheres vieram para mim e falaram, queridinho, existem das lésbicas também. E aí eu fiquei, caramba, interessante isso. E eles me falaram coisas de muita diferença do universo de suruba que eu vivencio, que eu e a Anne, a gente vivencia. Então, eu acho que é muito mais sobre se encontrar e encontrar o lugar que você se sente confortável. Meu, se você se sente confortável na sauna, vai! É legal. Assim, Sim. saiba seus limites, entenda, né? E é importante a gente... Manda. Não, pode falar. Eu quero responder uma pergunta que surgiu aqui. Não, eu ia falar primeiro de tudo que é importante fazer esse recorte, né, de que existem infinitas experiências e pessoas e interseções, né, de sexualidade, de gênero e aquilo que a gente falou. Não tenha medo de desistir. Seja no grupo de WhatsApp, seja na hora, seja em qualquer hora que você estiver desconfortável. Sim. Porque exato. É isso. Às vezes aquele não é o seu grupo e tá tudo bem. Tudo bem. Sim. Não teve nenhuma festa que eu fui, nenhuma, que não tinha uma porta aberta, no sentido de a pessoa poder ir embora na hora que ela quisesse sem dar nenhuma satisfação. Nenhuma. Todas elas eram assim. Se a pessoa queria ir embora, como qualquer festa, ela levantava, abria a porta e ia embora. É isso. Não tem problema. Exatamente. E aí a importância do teste no grupo, né? Porque, por exemplo, você chega no grupo de WhatsApp e fala, olha, eu sou do BDSM, eu gosto da prática X, Y e Z. Uhum. Essa prática pode? Aí a pessoa que está organizando fala não. Mas aí o porquê do não? É porque a pessoa é preconceituosa? Não, então eu não quero estar nesse grupo, ela não entende a minha prática. Ou é porque não, a gente se preocupa com a segurança das pessoas e não temos capacidade de controlar suficientemente práticas que podem sair do controle. Mesma coisa com substâncias. Olha, aqui não, aqui nessa nossa festa a gente não tem como garantir que as pessoas têm consciência suficiente para usar dentro da sua autonomia e não queremos controlar isso. Então a gente preferiu... Porque eu acho que tem... eu acho que tem também uma questão... e por isso eu acho que dialogar antes... Pode ser até numa mesa de bar, tá, gente? Não agora, né? Mas depois pode ser, assim... não precisa ter um formato específico, num contrato, regra, né? Mas se abrir um pouco sobre esse aspecto, inclusive, às vezes, para a gente entender esses... eu queria falar de limite, mas não é limite. Mas esses... sabe, a entrelinha, assim, esses meandros, né? Os meandros, essas coisinhas, porque são essas coisinhas que, às vezes, fodem o rolê. Entendeu? Eu tinha uma colega de trabalho que eu achava maravilhosa, que ela dizia, Anne, não são as grandes coisas que irritam, são as pequenas. E eu concordo com ela, né? Não são as grandes coisas, são as pequenas. Porque as grandes você enxerga de longe. As grandes você diz, já sei que as microagressões de cada dia. Eu quero... Manda, Ângelo. Manda a pergunta. É o seguinte, tem duas coisinhas rápidas. Tem uma pessoa aí, o Chico Fávaro, que perguntou quais são os números médios. Eu não entendi sua pergunta, querido. Você podia reescrever ela, repensar ela? Não entendi o que você quer dizer. E essa pessoa já fez essa pergunta outra vez, então não entendi. E a outra pergunta que a pessoa fez... vamos esperar a pessoa esclarecer. Depois... a gente vai falar sobre. E tem rapidinho, o Vini falou que era uma dúvida que a experiência dele foi com homens e ele espera que aconteça com outros bissexuais, homens e mulheres, cis ou trans. Me segue lá no Instagram, porque quando acabar a quarentena, a primeira festa que eu vou organizar vai ser uma festa exclusivamente bissexual, só gente bi nessa festa. Segue lá. Mas a resposta que eu quero fazer a resposta que eu quero responder a Metamero falou assim, e a questão de relacionamentos? Para além dos heterocentrados normativos, que vocês já comentaram. Vocês já começaram a relacionar com alguém depois de uma suruba? Já participaram da suruba com seus cônjuges? Então, antes de responder sua pergunta, eu vou refazer ela para você do seguinte modo. Numa festa normal,
você já chegou a se relacionar com uma pessoa numa festa? E você já chegou aí numa festa com as pessoas que você ama? Numa festa tradicional, sim. É igual, a mesma coisa. As pessoas que eu amo e que estão dispostas a participar desse espaço comigo, que não são todas, elas participam comigo. Sim, eu acredito que no momento que eu estou conversando com... Estou conversando com a Ana, estou conversando com o Poli agora, e a gente já tem uma relação. Não é uma relação sexual, não é uma relação romântica, mas é uma relação. Então, vocês já criaram relações? Já! Tem amigos, tem pessoas que eu considero amigas minhas hoje que surgiram desse ambiente da monogamia da suruba. A Anne, por exemplo, é uma pessoa dessas, que a gente se conheceu nesse círculo e a gente criou um amor muito grande um pelo outro. Então, e mas, eu gosto muito de saber que esse é o espaço que eu posso achar gente foda. Que eu posso achar gente que vai me entender, que vai entender meus gostos e meus interesses. Então, é super possível e o ambiente que a gente tenta promover é um ambiente que não só aceita, como incentiva esse tipo de relação. Além da sexual, mas da amizade, da cumplicidade, da Perfeito. Intimidade, da interação. Mas para responder a pergunta dele de um jeito mais simples e que eu gosto de dar esse exemplo, olha, eu já comecei uma relação afetiva e sexual com uma pessoa que eu conheci na suruba e que eu não fiquei na suruba. Eu também. Nossa! Eu também. Não, mas eu entendo que também existe uma questão aí que talvez esteja um pouco por trás da pergunta, que é um lugar ali só pra gente encontrar gente pra transar, a gente, né? É como se... não tô dizendo que foi isso que você quis dizer, tá, amor? Mas eu tô aqui pensando, porque quando a gente fala de relações exclusivamente sexuais, a gente desconsidera que mesmo as exclusivamente sexuais têm afeto. Existe uma relação para que o sexo aconteça, mesmo que seja o booty call, entendeu? Mesmo que seja eu te ligar toda sexta, né, de madrugada. Para essas relações na suruba também. E eu acho que uma outra questão é, quando você está com alguém que você tem uma relação formal, né, para uma relação que seja uma relação de convivência, de um afeto romântico, que está nesse lugar, lembra que vocês não são uma pessoa, vocês são duas. E vocês vão vivenciar outras coisas. Eu e o meu esposo, por exemplo, meu marido, por exemplo, quando a gente vai para uma suruba, a gente normalmente não fica com as mesmas pessoas, a gente às vezes nem no mesmo ambiente tá. E aí a gente meio que a gente se olha de vez em quando. Eu já fui para festas que tinha bastante bem? gente e eu transei só com a pessoa que eu tava. Sim, também já fui. E foi ótimo. Já aconteceu. Aquela que a gente foi lá no... Como era o nome daquele motel que era de dia, sol? No Vitara? Isso. Essa festa... Esse dia essa festa eu só fiquei com a minha companheira, só. E foi ótima. Foi uma ótima festa. Me diverti, conversei com todo mundo, ri, ficamos, né? Foi uma festa divertidíssima, ótima. E nesse caso, naquele dia, eu só fiquei com o meu companheiro, com o meu vínculo. Um parênteses aqui. O Felipe Ion... Isso, eu ia puxar essa pergunta agora. Então, Felipe, antes de falar sobre nosso... porque ele pergunta qual o tipo de relação não monogâmica da gente, hierárquico, não hierárquico, anarquia relacional, o papo está só sobre swing. Não sei se você entrou depois, mas a gente não está falando de swing. Nada disso aqui. Nada disso é swing. Swing é outra coisa, não é a nossa área, então a gente... eu não sou fã do swing, não gosto de falar sobre swing, não é minha área, não é swing. Isso a gente está falando de outro tipo de coisa que eu gosto de chamar de suruba ética, mas não tem nome também. E você pergunta qual é o nosso tipo de não monogamia. Eu, Ângelo, me preocupo um pouco com isso. Eu sou uma pessoa não monogâmica que eu estou tentando me descobrir ainda. Eu não me apego muito a esses termos, porque muitas vezes você estabelece, não, eu sou não monogâmico num formato não hierárquico, e aí você descobre uma pessoa na sua vida que de repente importa mais que as outras, porque você se sente assim. Então, a minha visão da minha não monogamia não funciona assim. A minha visão da minha não monogamia eu sou uma pessoa não monogâmica, eu me considero uma pessoa poliamor, então eu estou aí para me apaixonar por muitas pessoas e ver o que vai dar. Em comum acordo com elas, sempre numa conversa constante.
Anne, você tem a resposta para isso? Qual é o seu tipo de não monogamia, Anne? Diz pra mim. Eu vivo uma relação hierárquica. Queria ser anárquica? Queria, que eu sou anarquista, adoraria. Mas o que eu sinto é que eu vivo uma relação com a pessoa que eu amo mais do que eu já amei outras pessoas por 10 anos, porque eu vivo me apaixonando perdidamente várias vezes. E aí, mesmo que eu enxergue, e já me apaixonei por tantas outras pessoas nesse caminho, já vivemos tantas vezes esse outro lugar com outras pessoas, mas eu não consigo enxergar que uma relação vai ter o nível de importância que a nossa tem hoje. Pode mudar amanhã, mas hoje eu não consigo enxergar. Eu não consigo dizer que uma outra relação que eu tenho ou que eu vá ter vai conseguir ter esse sentimento dentro de mim e esse grau, porque eu não é só o amor que a gente tem ou o sexo que a gente tem. Tem toda uma relação, eu tenho 2 filhos com ele, eu tenho uma casa para cuidar, uma vida, muitas coisas. E a gente se relaciona com outras pessoas que a gente tem muito afeto e paixão, e Sim. carinho, e cuidado, e amizade, e várias coisas que eu tenho com ele. Mas apesar de eu achar o discurso anárquico pleno, belo e lindo, eu não consigo encaixar ele no meu dia a dia ainda hoje. Então eu vejo que a minha não monogamia é essa, ela ainda é hierárquica. E não sei se vai mudar um dia. Isso só diz respeito a mim e o Rodrigo e as outras pessoas que entrarem. Sim, Isso, e isso, eu isso. acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Rótulos ou nomes ou formas existem como ferramentas de linguagem, né? Para Isso. a gente conseguir, né, Sim. evitar explicar um monte de coisas. Mas mesmo se eu disser eu sou poliamorista, eu sou anarquista relacional, eu sou isso, eu sou aquilo, você não vai saber exatamente o que isso quer dizer para mim, porque existem Sim. nuances. E aí a mesma coisa, existe muito mito e preconceito da não monogamia com o swing e do swing com a não monogamia. E Sim. só o rótulo não quer dizer nada. Né? Pode ter Sim. um casal que pratica o swing de forma super ética, porque eles perceberam que é isso que eles dão conta, é isso que eles querem, eles comunicam Exato. para as pessoas que é isso que elas estão dispostas a fazer e viver, e pelo menos Sim. é isso, você está fazendo isso de uma forma clara e ética. Mas a gente Sim, não entrou nesse assunto porque o swing tem casa de swing, né? É isso, aquilo que a gente está falando. É uma outra instituição, é indústria. uma balada, é uma Não, então, é uma indústria. outra coisa. E assim, o que a gente tenta fazer é exatamente afastar. Tanto que estava rolando aqui no chat uma pessoa falando assim, não, mas suruba é igual swing. Aí uma outra pessoa falou Não é. assim, não, swing é troca de casais. Aí uma outra pessoa falando, não, swing não é troca de casais. Cara, não é o nosso lugar esse aqui. O nosso lugar é falar sobre um tipo de festa, um tipo de evento, um tipo de encontro de pessoas em que as pessoas elas vão ter relações uma com as outras, independente se são relações de conversar, trocar ideia da risada, ou se vai ser boquete, ou se vai ser tapinha na bunda, não interessa. São relações entre si que sejam conversadas, sejam comunicadas e que tenham liberdade sexual. A gente, eu, Ângelo, não gosto de falar, e eu acho que, do mesmo jeito que a gente estava falando, o próprio Poli falou agora, não, porque as palavras, os termos servem como ferramentas. Para mim, o swing não significa isso que a gente vive. Swing significa outra coisa. Não. E a minha opção, minha escolha é Sim. não chamar o que eu vivencio de swing. Se eu conhecer amanhã um casal ou uma pessoa que fala assim, eu vivo o swing, eu falo, porra, eu não. Eu vivo outra coisa que não é o swing. Pô, mas a gente, isso se parece, isso se parece, isso se parece. Mas eu sei o que não parece. E eu me preocupo mais com o que não parece do que o que parece. Então, para deixar Não, bem claro isso, porque tá rolando essa discussão e não é outra coisa, gente, e outra coisa. Ângelo, eu queria falar, eu tenho muita vivência com casas e casais desse universo do swing. E eu não, eu vou explicar para vocês que, para mim, às vezes eu acho que é mais por um olhar de entender esse universo, que é um olhar. Para mim, o swing ele ainda é monogâmico para a maioria dos casais que o vivem. Ele não quer conectar afeto. Eu não estou dizendo Isso. que isso é o swing, tá, gente? E também, Mas assim, a gente não tá falando o que que é melhor do que o swing. não, É não. Cada um vive, diferente. É isso, é cada um vive diferente. o que cada um vive o que quer, né?
Mas o que eu acho e o que eu vi, né? Isso é bem claro, gente. A gente está falando aqui, eu não sou psiquiatra, psicóloga, antropóloga, socióloga, eu não sou porra nenhuma. Eu sou uma pessoa que vivencia isso há alguns anos. O que eu vejo são ambientes machistas, não que né? Não que na suruba não tenha, às vezes Nossa. tem, Aham. mas são homens mais ou menos todos muito parecidos, com mulheres também muito parecidas, não estou falando só de físico, que vão para um lugar para viver um fetiche, para viver um lugar dentro da relação deles que está aqui dentro dessa caixa aqui, do pode, não pode, isso, aquilo. Nesse momento, nesse horário, com essa pessoa, pode. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, 10 mil regras. E aí rola uma coisa que eu ouvi hoje de manhã, inclusive, acordei com essa hoje, que o homem pede uma permissão para outro homem, do corpo daquela mulher que está ali. Porque, né, a mulher que está ali também pede uma permissão, porque existe ali uma ideia de que aquele casal é um vínculo tão forte que eles são um. Eu preciso, para estar com um, pedir a permissão do outro, pedir a normatização de que aquilo pode, E, cara, a gente está falando de pessoas, um corpo, não são dois. Eu preciso permitir. Então, eu ainda me conecto, às vezes, sim, com esses... Eu, por exemplo, estou dentro do CRS, que é uma rede social exclusivamente para swingers. Mas eu não consigo me encontrar com pessoas ali, porque toda vez que eu cruzo com um casal ou com uma pessoa que esteja solteira, sempre a gente passa pelo lugar do cara achar... Assim, os caras me perguntam, seu marido deixa? Seu marido, ele sabe que você é safada? São perguntas que eu não aguento mais ouvir. E que a gente só ouve no swing. Eu nunca ouvi na suruba. O seu marido deixa. Eu nunca ouvi Exato. seu marido sabe que você é safada. Eu nunca ouvi o corninho... porque isso são até o fetiche do corno, né, tal, que também tem no BDSM, ele é desse ambiente muito específico da regra, porque ele predispõe que eu tô dentro de uma posse, eu tô dentro de um lugar, né? Cara, hoje eu tava numa discussão com outro casal, a gente tava trocando que a gente ia se encontrar depois e tal, papapá. E aí o cara se refere ao meu marido e diz assim, Rodrigo, eu posso fazer isso com a Anne? E aí eu fiquei, opa, Isso querido. Ixi, é complicado, hein? Aí eu já falei, eu disse, olha, é por isso que eu não saio com swingueira, gente. É por isso que eu não aguento, porque para mim, não é que eu acho que isso seja errado. Se você vivencia isso, beleza, problema seu. Eu não consigo sentir tesão nisso. Eu consigo olhar para isso e sentir nojo. Eu sinto nojo. Porque para mim, aquele cara tá me enxergando como uma posse. Aquele cara não tá me enxergando como uma pessoa que tem desejos, que quer prazer. Então, assim, para mim acabou. Acabou ali. Acabou ali. Eu não vou, nunca mais eu quero olhar na cara daquele filho do puto. Entendeu? Então, assim, para mim, as diferenças, para além da política, tá? Para além do formato que você acredita, para mim as diferenças são comportamentais. Sim. São essas coisinhas, sabe? Esses ajustes, são as pequenas coisas, gente. Posso E se você fazer acha... Perdão, manda. Sim. Não, pode ir. Não, e se você acha que não tem muita diferença, talvez você ainda não tenha observado essas coisas de vivência mesmo. E se você vê que tem diferença, se você acha que não tem diferença, quer experimentar, saiba que é uma experiência que você vai ter, esteja preparado para essa experiência e todas as coisas que a gente falou nessa live, leva para você. Então eu vou estar confortável no espaço que eu vou estar, eu vou estar sendo bem tratado, as pessoas vão prestar atenção em mim como um indivíduo. Leve isso para frente, aí você vai ter sua experiência. Aí você testa no swing e vê se você gosta. Se você achar que esse lugar é para você, show. Sim. Vai lá, não é para mim. E eu tô buscando outro tipo de relação, outro tipo de
de interação, assim. E a gente evita, por mais que, por exemplo, a Anne tem muito mais experiência nesse sentido do que eu, a minha experiência com o swing é uma experiência de viver, de conversar com pessoas que praticam. E a minha vivência não é uma vivência muito positiva. Por isso mesmo que eu até falei no chat, eu me atenho um pouco a falar desse assunto, porque senão parece que a gente só tá metendo pau, só falando mal. Não é isso, é uma outra coisa. Gente, eu gosto de falar de coisas que me fazem gozar. O que me faz gozar é suruba, não é swing. Então, entendeu? Fala aí, Poli. Deixa eu... É isso, basicamente. O contraponto que eu ia fazer é esse. Primeiro de tudo, eu também fui uma única vez em casa de swing e também não tenho toda essa profundidade, mas aí o Momorceguinho perguntou, você pode aprofundar mais sobre o swing ainda ser monogâmico, pensando num swing que não é feito em casa de swing, mas tipo entre casais de amigos. Ou seja, de novo, se a gente esquecer o rótulo, podem ter casais de amigos que organizam um swing na casa deles exatamente nesse formato que a gente está falando. E pode ser que eles se considerem não monogâmicos. E pode ser uma série de coisas. Né? A gente está falando sobre um contato e uma experiência que eu também tenho, né, de muitos casais que se consideram swingers e que se consideram monogâmicos. Né? Porque a relação opera numa dinâmica monogâmica. Eles têm essa questão... É a dinâmica, Exato. é a forma como se enxergam, a forma como enxerga a relação, a forma como enxerga a posse. Aí, olha... Chegou uma pergunta aqui que eu gostei, porque eu achei até bonito o jeito que a pessoa fala. Lemes Naira fala assim, para os organizadores de surubas éticas, eu vou colocar isso no meu LinkedIn. Naira, maravilhosa. Organizadores de surubas éticas. Como formar um grupo em que a maioria das pessoas sejam mais desconstruídas? Não dá medo de aparecer muita gente escrota? Tem um vídeo lá no meu Instagram, no meu IGTV, chamado Suruba... não era suruba, era cilada. Vê esse vídeo que a gente fala exatamente sobre isso, porque vai ter gente escrota, vai ter gente esquerdomacho pra caralho, vai ter gente que não entende a proposta, vai ter gente que não tá preparada, sabe? Já teve festa que eu fui, que a pessoa foi a primeira festa dela, e ela foi, e na hora que ela viu um casal transando, ela começou a rir, achar graça, porque ela não tava preparada e a gente não conseguiu lidar. Então vai ter um monte de problema. Vai ter. A questão quanta preparação você tem antes disso para conseguir lidar na hora. E posso falar uma coisa que a gente falou conversando sobre isso também, que é tirar esse sentimento que a gente tem de hierarquia na vida, né? Tipo, eu vou na suruba e a pessoa que está organizando tem que resolver tudo. Né? A gente falou sobre isso. Qual é o seu papel enquanto pessoa aliada? Né? Você está vendo a objetificação de uma pessoa, você está vendo gordofobia, transfobia, no grupo de WhatsApp, você já fala na festa, é aquilo que você falou, não é parar a pessoa que está transando para falar, olha, não gostei da música, mas é parar a transa se tiver alguma coisa que absolutamente não podemos compactuar. Então, assim, é o nosso papel também de construir esse espaço, né? Sim. Não, e tem uma coisa que eu acho importantíssima nisso aí, que ela falou, que os organizadores de suruba ética. Amor, tinha que ser tudo ético. Porque para mim a base é você entender que o outro, ele precisa estar a par. Eu acho, uma coisa que eu falei ontem para o Paulo e para o Ângelo, e que eu queria repetir aqui, é que, assim, as pessoas, quando a gente fala de sexo, principalmente porque a maioria das vezes que a gente ouviu falar sobre sexo por outras pessoas, foi um homem hétero branco que falou pra gente, elas tendem a querer colocar o sexo num lugar do liberté, né? Mas elas esquecem que tem o égalité ali. Né? O liberté, assim, né? Ele precisa ter ética. Assim, para você viver intensamente e livremente os seus desejos, você precisa, falar de moral, falar de ética. Você precisa falar de coisas que, assim, isso aqui, de jeito maneira, não vou aceitar isso aqui. E esse é o teu limite moral. Sabe? De tipo, eu não vou em festa com racista. Acabou. Esse é o meu limite moral. Porque eu não considero nem gente. Pra que eu, né? Pra mim é bicho. Racista. Então, assim, tem certas coisas que são teu limite moral. E que eles precisam ser conversados. Isso não assim, isso é vida em sociedade, gente. Sabe? Se a gente conseguisse exercitar isso mais vezes em outros ambientes,
incrível, maravilha. Mas nesse ambiente da suruba é o que a gente tem mais controle. Porque se as pessoas já estão ali abertas a quebrar este tabu, que é o tabu do sexo para a reprodução, né? O sexo com duas pessoas, heteronormativo, papapá, elas já estão predispostas a questionar um pouquinho certas coisas. Muita gente não? Muita gente não. Então, eles que se virem para lá. Procura a tua turma. Procura quem que você acha que tem fit de conversar. E faz uma coisa. Eu sei que para muita gente isso é pesado de dizer. Mas vou dizer, eu me lembrei agora do Rei do Camarote. Isso é meio pesado. Mas conta um pouquinho para as pessoas ao teu redor sobre os teus desejos. Sente um pouco o teu redor. E quando eu digo teu redor, não precisa ser tua família, tá? Eu tô falando os teus amigos próximos, a tua galera do Twitter, sabe? Conta um pouquinho, poxa, e aí, o que é que vocês acham disso? O que é que vocês acham aquilo? Você vai começando a sentir um pouco o ambiente. Com gente que se sentir mais abertura para conversar sobre essas coisas, conversa um pouco. Porque às vezes não é aquela pessoa que vai te levar para uma festa ou que vai fazer uma festa com você, mas ela conhece outra pessoa que também abriu um pouco desse desejo e ela pode te apresentar a outras pessoas. Hoje a gente vive um universo de aplicativo em que fica um pouco mais fácil a gente desejar, a gente colocar esses desejos para fora, né? A gente dizer, eu gosto disso, gosto daquilo, não quero. Mas a gente não pode esquecer que tem muita gente ao nosso redor vivendo isso. Isso não é anormal. Isso não é algo para gente fetichista, para não sei o quê. Não, muita gente quer viver isso, gente. Muita gente. Só que as pessoas ainda estão no lugar do isso é sujo, isso é errado, isso é pecado. Exato. Eu vou ser uma pessoa ruim, ninguém vai me amar, ninguém vai me aceitar. Eu entendo, eu já estive nesse lugar, tá? E acontece, eu sei. Eu já me vi muito no lugar que eu achava que eu não merecia uma relação que me amasse. Porque eu era uma pessoa que me conectava com tanta gente, eu era tão promíscua, que as pessoas não iam me amar do jeito que eu sou. Então eu tinha que, sei lá, aceitar o que estivessem me dando. E eu não acho que isso é justo com ninguém, sabe? Afeto não é limitado. Só que isso demorou um tempo. E outras pessoas também vão ter esse tempo. E até voltando, fazendo até um ciclo, voltando lá para o começo da nossa conversa, também um dos primeiros vídeos que a gente fez, que a gente fala sobre como que você consegue, como é que você vai parar numa suruba. Conversar com as pessoas. Perfeito, acabaram de perguntar isso. Como encontrar uma galera legal para organizar uma suruba? Me falem do lado prático. Ótimo! Eu cheguei no lugar certo. Você perguntou, a pessoa perguntou, parabéns. Assim, a primeira dica que a gente dá é falar sobre o assunto. Converse com as pessoas próximas sobre essas vontades. Aí você vai falar assim, puta, mas aí ferrou. Por quê? Porque as pessoas próximas a mim só é o pessoal do meu trabalho, só é minha família que é cristã fundamentalista, conservadora. Ferrou, como é que eu vou... Então, aí é uma busca para você. Busca então na internet. Na internet é um espaço para isso. Busca fóruns, busca no Facebook, tem vários grupos. Manda mensagem para nós três. Manda mensagem para a gente pergunta. Interliga. Mas é importante. E aí o que acontece? Até esse disclaimer vem tarde demais. É fácil demais para mim falar sobre não monogamia e sobre suruba abertamente, porque eu sou homem, eu sou branco, porque eu não tenho, meus pais já morreram, a minha família é meu irmão, e meu irmão sabe da vida que eu tenho, porque ele tem a minha idade. Então, é muito fácil para mim. Só que é importante que essas coisas sejam conversadas no nosso círculo social, para que as pessoas saibam. E, às vezes você descobre que tem uma pessoa ao seu redor, uma pessoa ali amiga sua, que ela também tem vontade. E ela talvez conheça quem sabe. Ou conheça. E aí, às vezes, você está participando de um grupo, seu grupo de RPG, todo mundo safado, gosta de suruba. E aí você vai acabar o quê? Inclusive temos um grupo de RPG que... Temos um grupo de RPG que é exclusivamente gente surubeira. Vocês acham nerds? Não presta. E aí o que acontece você acaba... Eu, por exemplo, eu só transo com meus amigos, eu não transo com inimigo. Então você acaba vendo seus amigos, descobrindo que eles são pessoas que têm... Então o primeiro jeito para você conseguir ir numa suruba, conversar. Segunda coisa,
tá conversado, chegou num espaço e que você tá introduzido ali, por exemplo, um grupinho do WhatsApp, um grupinho do Facebook, começa a observar o comportamento das pessoas e o seu comportamento, que é assim que você aprende como que você está se portando, como você deve se portar, como que você deve ter um pouco mais de cautela ou não, para que você entenda qual é que é a das pessoas. Puta, entrei num grupo, por exemplo, de BDSM. O pessoal tá falando umas coisas doidas aqui que eu não curto. Show! Próximo! Ah, não, entrei num grupo aqui que eu achei muito legal. O pessoal tá inteirando comigo aqui nas ideias. A gente tá numa legal, estamos em quarentena, a gente vai fazer um Zoom com 30 pessoas, todo mundo pelado, batendo punheta um pro outro. Show! Então, é assim. Tem que conversar, Não, tem que comunicar para que as uhum. pessoas consigam se conhecer Sim. nesse E círculo, assim. Cautela. se você não se sente à vontade com as pessoas próximas, não tem nenhum dos seus amigos, amigas, com quem você queira dividir isso, gente, hoje em dia tem vários aplicativos, tá? Tem aplicativo para homenagem, tem aplicativo para swingers, por exemplo, tem alguns. O Sexlog eu nunca usei, porém é administrado por uma pessoa que eu acho muito respeitável, então acho interessante falar aqui. E às vezes, por exemplo, eu tô lá no CRS, e o CRS é uma rede que você tem que entrar com convite. Eu acho que é por isso que eu nunca saí, porque eu tenho medo de não voltar. O que eu acho é que a gente precisa entender que vão ter outros gatilhos. Por exemplo, as primeiras pessoas com quem eu tive contato de sexo com mais de 4 pessoas foi dentro de um grupo de BDSM, por exemplo. Eu estava lá meio que para ver qual era, para entender o que era. Aí veio uma mina dizendo, vou fazer uma festa de BDSM feminista. Aí eu falei, nossa, interessante, eu quero saber o que é. Aí entrei no grupo só para saber o que é. E já cheguei dizendo, gente, nunca fiz isso, não sei se eu quero fazer. Então, por isso que eu acho que a comunicação é importante. Nunca fiz isso, não sei se quero fazer. Estou num momento que eu não estou encontrando as pessoas, não quero. E estou nesse sentido aqui. Esse é o meu sentido. Aí veio esse casal de amigos e falou, opa, beleza, vamos só conversar então? Ser amigo? Aí eu falei, vamos. E aí foi ótimo, porque a gente virou amigo, depois de um tempo a gente comeu uma pizza, depois de um tempo a gente transou. E eles me chamaram para encontrar outras pessoas. E aí, quando eu me senti um pouco mais à vontade com isso, eu comecei a falar disso com uma amiga, com outro amigo. Aí eles diziam, opa, eu queria. Não, nunca quis. Mas eu conheço quem? Aí foi conectando. E hoje em dia, as pessoas com quem eu mais gosto de fazer, eu conheci por pessoas das pessoas, entendeu? Não conheci nenhum aplicativo. Sim, Meus, naturalmente, espontaneamente. Isso, meus melhores amigos e amigos com quem eu tenho essa intimidade de dizer, cara, eu me sinto à vontade de ir para uma festa dessa pessoa para transar ou não transar, para ficar feliz e só de estar encontrando aquelas pessoas eu já estou contente. É muito essa galera que eu conheci através desse lugar do swing, da suruba, não do swing, da suruba, né? Que eram amigos desse amigo, desse casal de amigos, que aí depois eu vivi outras festas com eles que não tinham esses primeiros, né? Que eu encontrei outras coisas de relacionamento, né? A gente joga RPG junto, a gente ri, a gente assiste os mesmos shows de comédia, a gente gosta de certas músicas igual. Então, assim, gente, não é só sexo. É sexo também. Mas é muito. O sexo também Precisa é muito mais. desconstruir até isso, né? Até essa noção de que a suruba vai chegar todo mundo pelado, ereto e molhado e pá. Gente, calma lá, respira, porque tem muitas outras nuances. Eu vou comentar, ou falar uns comentários que surgiram, porque foram muito bons, enfim. A Miriam falou, sinto falta de uma rede de apoio, sendo não monogâmica, num relacionamento não monogâmico, mas o círculo de amigos são monogâmicos. Me sinto meio só no rolê. Eu acho que é importante a gente lembrar isso, que é legal. É difícil mesmo, hein? É legal ter um grupo surubeiro, é legal ter um grupo para poder ficar e beijar e ter experiências sexuais não normativas?
mas é importante pra caralho ter grupo de apoio, é importante pra caralho ter alguém que te ouça e que te entenda e que te acolha. E esses grupos são tão escassos, né? A gente ainda, né, por mais que tenha pessoas que deliram e que falam agora a norma é ser não monogâmico, não, a gente ainda é a minoria da minoria da minoria. Aí quando você acha um grupo que te apoia, você fala, puxa, mas eu queria tanto, né, enfim, ficar com outras pessoas, e aí você começa a misturar o grupo que você fica com o grupo de apoio, e isso nem sempre dá certo, porque aí tem treta, enfim, então é Sim, importante ter... acontece. Uhum. Não, e assim, por exemplo, nesse grupo antigo que a gente tinha Lembra aquela suruba lá que a gente tinha falado de 75 pessoas, aquela festa de 75? Uhum. Daquele grupo tinha tanta gente que a gente, por exemplo, formou um grupo só de mulheres dali daquele grupo. Um grupo com quem a gente divide um monte de coisa, que já rolou muita treta, sim. Já teve gente que saiu, e voltou. Mas que pelo menos é isso, assim. Quando eu tô confusa, quando eu tô precisando de ajuda, quando eu tô com alguma angústia relacionada a esse lugar da não monogamia, cara, é com essas pessoas que eu vou conversar. Porque eu vou chegar lá e não vou ouvir nossa, você tá louca, mas também você procurou isso, mas também, não. Cara, eu tive muitos amigos que se afastaram desde que descobriram que nós não somos monogâmicos, porque as pessoas ainda têm medo. As pessoas ainda Sim, estão num lugar, principalmente os monogâmicos, ainda estão num lugar de achar que a gente vai roubar, que a gente, né, vai roubar o marido. sim, sim, Vai roubar meu sim. marido, né? Essa Ou que noção de que a pessoa bissexual, não monogâmica e surubeira ainda, Nossa, aí fudeu. você, nossa, eu é sou uma a destruidora de encarnação da lares. promiscuidade na Terra. Exato, eu sou uma Exato. destruidora de lares. E aí, essas pessoas ainda têm ainda um lugar de achar que elas não. Que a gente, por ser pessoas que pegam outras pessoas, a gente quer pegar qualquer pessoa, então ela tá Sim. inclusa, né? O mito do desejo infinito e indiscriminado. Exato. Exato. Então eu entendo, sim. E você aí que falou que tem essa dificuldade, amiga, @afetada sim, me manda um inbox. De verdade. Vamos ficar amiga. Vamos ficar amiga, vamos dividir essas coisas. Eu acho que assim, como achar essa rede de apoio? Eu acho muito difícil, porque as experiências que eu tive tentando achar essa rede de apoio, principalmente entre homens, não deram certo. Todas as experiências que eu tive foram experiências frustradas. Eu me sinto mal por isso, e eu fico triste por saber que, por exemplo, existe um grupo de mulheres, mas não existe um grupo de homens. E é uma bosta, isso é uma porcaria. Mas aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a criar essas coisas com a gente mesmo. Então tem alguns amigos meus que eu sei hoje, que eu conheço que são não monogâmicos, que vêm conversar comigo, e eu converso com eles. E por que eu estou fazendo essa separação aqui, binária, de gênero aqui? Porque são diferentes, são coisas diferentes são problemas, são questões diferentes que surgem. Eu acredito que exista toda uma peculiaridade do grupo das mulheres que não tem no grupo dos homens, mas em geral um grupo de apoio é muito difícil mesmo de achar. O que a gente tenta fazer, que é como é que a gente enganou todo mundo? A gente fez o quê? A gente começou a fazer sexo em grupo, mas na verdade a gente queria um grupo de amigos. A gente enganou todo mundo, porque hoje quem é o grupo de apoio da minha não monogamia são as pessoas que eu acabei conhecendo na busca desses rolês alternativos, que eu acabei descobrindo, fazendo amizade, e viraram pessoas que eu amo e que eu sei que podem me atender o telefone 2 horas da manhã quando eu estou uma crise de ansiedade por causa do meu trabalho, sabe? Então, como buscar essa rede? Desse jeito, assim, desse jeito. Dois comentários que surgiram. Um comentário da Issa, que teve bastante apoio, que foi, só quero a vacina, porque agora eu vou sonhar com festa de gente pelada exclusiva para pessoas bi. Ângelo, tá na sua mão. Me segue. A minha ideia é organizar isso, porque tem um problema, ainda tem um problema que eu não vejo muito homem bissexual praticando sexo bissexual na suruba. Eu vejo muito mais mulher que homem. Então, eu quero promover essa festa, uma festa de gente bissexual. Todo mundo bissexual. Então você vai deixar os heterossexual e homossexual de fora? Vou deixar de fora, sim. Vai ser uma festa exclusiva bissexual. Todo mundo é possível que se pegue, não que significa que todo mundo vai se pegar. E aí a gente vai conversar e estabelecer regras e questões, e a gente vai ver
No futuro, se você for de São Paulo, estamos aí. Uma pessoa perguntou aqui, beleza, cheguei na suruba. Peraí, antes que eu acho que eu atropelei o Poli. Poli, você tinha outra pergunta aí? Não, a outra era simples. A outra é o que o Rodrigo falou e que a Léo maravilhosa falou a mesma coisa. Não monogamia é desculpa para RPGista encher mesa. É isso. O Rodrigo. É tudo um grande artifício para a gente jogar RPG. Mas é verdade. Uma pessoa falou aqui no chat, falou assim, beleza, cheguei na suruba, e agora? Tem um vídeo lá sobre isso também, no meu GTV. Vai lá ver o GTV do Crono. @cronofóbico. Que eu e a Anne, a gente conversa sobre esse assunto. Sobre qual é a etiqueta, né? A etiqueta da suruba. Virei a Glória Calil. Virei a Glória Calil da suruba agora. Então, como a gente já disse, a ideia é você tratar como se fosse uma festa tradicional, uma festa normal, desde que você saiba que pode rolar as coisas que não rolam numa festa normal, que é, por exemplo, gente transando. Então, você vai chegar, e aí você vai encontrar com o dono da casa, a pessoa que você conhece, vai falar um oi e tal, vai pegar uma cerveja, vai pegar uma comidinha, vai começar a trocar ideia sobre o Corinthians, vai falar sobre o último filme aí que lançou da Marvel. E aí o que acontece é que ou você ou alguém, vamos supor, você é a primeira festa que você vai, normalmente você vai ficar mais retraidinho, ficar mais na sua, né? Aí o que acontece? Em certo momento, você vai começar a ouvir uns barulhos muito específicos de gente se pegando. E aí você vai no cantinho, dá uma olhada, e aí você vê que tem um pessoal transando ali, aí você, olha só, hein, cara, que coisa interessante. Você vai dar uma olhada ali, também no outro lugar, e aí você começa a se preocupar com as tais das etiquetas. Viu um casal transando, não chega perto, não toca. Não, fica longe, dá uma olhada, vê se tem convite, vê se você quer chegar perto, pergunta. Ah, mas eles estão transando. Pergunta. Posso me aproximar? Posso olhar? Posso passar a mão no seu cabelo? Se a pessoa... Sim. E aí uma regra que a gente sempre leva, que é do sim é sim, né? Se a pessoa olhou para você e não falou sim, você não faz. Você fica quieto. Você fica, não, beleza, eu vou ficar aqui no cantinho, então, olhando só. Tem uma vez, uma festa que eu fui, que tinha um colega meu, que estava nessa festa, era a primeira festa dele, e aí ele estava num grupo de pessoas conversando. Tá, vai acabar. Manda. Tava no grupo conversando, e aí todo mundo começou a se beijar, porque as pessoas conheciam, e aí ele e uma moça que nunca tinham se visto, se beijaram também. E aí depois eles dois vieram falar comigo em particular e falaram, caramba, mano, a gente se beijou, mas eu nem queria ter se beijado. Eu falei, por que vocês se beijaram? Falaram, sei lá, a gente viu todo mundo se beijando. Então, se preocupa, não precisa participar das coisas que você não quer participar. Não precisa fazer nada do que você não quer fazer. O que é importante é você estar confortável e saber se comunicar com as pessoas. Então, como se comportar numa suruba? Assim, conversando, olhando e prestando atenção no ambiente, ali nas coisas que estão ao seu redor. Paulo, então termina aí, vai. Essa sua história me lembrou aquela história de tipo, cara, existe suruba hétero? Eu não sei, eu acho que nem deve ser possível, porque aí você começa a entrar nesse de, tem que ter número exato de pessoas assim e pessoas assadas, está todo mundo se pegando e não está se pegando. Então isso me lembrou esse negócio de que, sabe, é muita... enfim, preocupação. Eu vou falar uma coisa. Sexta-feira, 7 horas da noite, estaremos nós três no Zoom. Igual estamos agora, só que em vez de estar no IGTV, a gente vai estar esperando vocês aqui no Zoom para a gente bater esse papo. Então, entrem no @cronofóbico, lição de casa, vejam os vídeos que o Ângelo e a Anne já fizeram. Sim. Anotem o que vocês querem. Vocês querem falar de ética, de comportamento, de etiqueta, de sentimento? Se você é um casal e chega, se você é uma pessoa solteira e chega, enfim, ajudem a gente, anotem as suas perguntas, o que vocês querem, né? Como encontrar esse grupo, da onde vocês são. Vocês são de São Paulo, né? A gente São Paulo, eu sou do Pará, mas eu estou em São Paulo há 10 anos. Eu estou em São Paulo, então, interior também, mas as pontes acontecem, sim. E aí a gente, velho, então, apareçam no Zoom. A Anne é @afetadasim. E sim. Eu sou @cronofóbico. Vocês encontram a gente, se vocês forem no perfil Pessoas Não Mono, você tem um quadrinho lá anunciando a live de hoje, tem lá os nossos arrobas. Sigam a gente pra gente seguir vocês de volta e a gente começar esse diálogo. Outra coisa que eu queria, eu só queria dizer, a gente normal. Acabou? Não, manda, pode ir. Tem teoria 1 minuto.
Tá, eu tô agora também fazendo vídeo lá no meu Sim. arroba, tá? Eu e Ângelo, a gente só vai fazer umas parcerias de vez em quando, mas agora a gente tá separadinho, porque é assim a vida. Então, fiquem ligadinhos nos dois lugares. Beijo, gente. É isso. Muito obrigado aí pela participação. Tem a parte 1 desse vídeo para quem chegou agora, assista lá atrás, entre no @cronofóbico, vejam a série de vídeos que o Ângelo e a Anne fizeram e apareçam sexta para a gente continuar trocando ideia. Beijas! É isso, beijo. 3, 2, 1, foi!